Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fcast, o podcast da IPI Filadélfia. E hoje a gente está com a dura missão aqui de substituir o pastor Ricardo, que conduziu o primeiro episódio incrivelmente. Se você não assistiu ainda com o pastor Ricardo, o pastor Silas, o pastor Messias, foi sensacional, assiste o primeiro episódio lá. E hoje a gente está aqui, tô com o escolhido aqui, o The Chosen, vamos ver quem pega essa referência aí, ó. Thiago Macena. Fala, Carlinhos, você tá bom? Bom demais, cara. Uma honra muito grande a gente tá tendo hoje aqui de poder participar com uma presença aqui incrível. Já já a gente vai falar mais sobre o nosso convidado. Legal demais. E o negócio é o seguinte, gente. Se você não assistiu a série The Chosen, cara, você não sabe o que você tá perdendo. Porque é uma série incrível. Vocês estão sabendo aí que tá bombando, né? No mundo inteiro, todo mundo falando, todo mundo comentando. E hoje a gente tem um privilégio, cara, o privilégio de conversar com o Marlon Yentz, primo do pastor Thiago, e o cara teve envolvido ali com as gravações da segunda temporada de The Chosen, e hoje a gente vai poder conversar, né? Vamos falar um pouquinho de coisas técnicas, vamos falar também de emoção, vamos falar de um monte de coisa bacana com ele. O único detalhe que eu queria falar para vocês é que esse episódio teve que ser gravado, a gente não pôde fazer ele ao vivo, devido ali à agenda, a gente quis aproveitar a oportunidade do Marlon estar visitando aqui a cidade de Londrina, e aí a gente não podia perder. Então a gente falou, vamos gravar mesmo, e depois a gente solta pra galera. Então se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, infelizmente não vai dar para você mandar agora, mas se você tá antenado com as redes sociais da igreja, você viu que a gente já postou lá uma caixinha de perguntas, então se você fez sua pergunta, a gente vai tentar fazer a pergunta pro Marlon aqui. Boa. Mas se não, comenta lá e a gente manda pro Marlon, a gente já conversou com ele está disposto aí a responder as dúvidas através do Instagram, tudo, aí você fica de olho nas redes sociais da nossa igreja. E curte esse vídeo, compartilha, manda pra galera aí que você sabe que gosta espalha de The Chosen. Espalha a mensagem, mande pros escolhidos essa mensagem aí, esse vídeo, porque eu acho que vai ser enriquecedor, abençoador, vai ser um tempo bem gostoso aí que nós vamos ter pra falar de um monte de coisa bacana. Beleza? Eu acho que eu falei bastante coisa aqui já, né, cara? Agora dá pra ir, não? Podemos, por favor. Cara, é uma honra muito grande estar com você. Mostra o rosto do homem aí, Marlon Yentz. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por você ceder esse tempo pra gente. Muito importante. Precioso. Muito obrigado a vocês pela honra, né, de participar aí, pelo convite. Não, cara, nossa, a gente tá muito feliz. A gente tem muita coisa pra perguntar, a gente tem muita curiosidade. A gente soltou pra uma galera, soltamos na rede social ali da igreja, então uma galera fez algumas perguntas, a gente vai tentar perguntar também, ver se você consegue responder, né, pra galera. E é isso, o objetivo é a gente trocar uma ideia, vamos conversar. Perfeito. E tranquilo. Bora então? Bora. Fala pra gente, cara, quem que é o Marlon Yentz, pra gente saber quem é você, de onde você veio, cara. Eu sou de Santa Catarina, catarinense, barriga verde, né? De uma cidade do interior de Santa Catarina chamada Joaçaba. Joaçaba. Fica bem no oeste, perto de Chapecó, mas é uma cidade bem pequena, que eu guardo no meu coração, né? Que eu saí de lá. Mas sou de lá. Saí de lá e acho que é isso, cara. Eu sou... Você saiu de lá, foi pra onde? Você foi... Então, você cresceu lá e tudo e resolveu sair de lá? Eu cresci em Joaçaba e eu já morei no litoral catarinense também, no Mato Grosso, quando eu era pequeno, mas sempre em Joaçaba. Aí eu saí de lá, eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O pessoal conhece mais popularmente como os Mormons, né? Sim. Mas é esse nome que a gente se refere sempre. Aí eu fui fazer uma missão pela igreja no Nordeste do Brasil, em Salvador, fiquei 2 anos lá. É tipo aquele que a gente vê na rua, a galera com a camisa social, gastando a sola do sapato, né, cara? Tudo. A gente dá bastante. 2 anos da vida vai fazer isso, né? Que legal. Então eu fiz isso na Bahia, daí eu fui trabalhar em São Paulo e durante esse período eu sempre queria estudar fora, um pouco da influência da igreja, porque como a igreja veio dos Estados Unidos, tem uma cultura um pouco americana, né? Eu sempre quis fazer faculdade nos Estados Unidos, desde que eu era criança, né? Aí a paixão por vídeo veio pelo meu pai. Meu pai trabalhava com fotografia aérea. Hoje em dia é tudo com drone, né? Que massa! Com até de satélite, sabe? De celular, ali você vê as coisas de cima, né? Mas meu pai trabalhava numa outra era que era... Eles alugavam um aviãozinho e passavam pelas fazendas por
por indústria, né? Assim, tiravam uma foto amarrado na janela do avião, assim. Nossa. E depois vendiam, levavam as fotinhos, né? E depois demorava, assim, meses para ampliar, às vezes semanas, né? Ampliar e trazer o quadro grande, assim. Então, meu pai sempre trabalhou com isso. É Daí tipo o Google Street View, só que no ar. Diferente. É isso aí. Aí, meu pai sempre tinha as caixas de fotos, assim, né? Ele tirava milhares de fotos, assim, em casa e, como consequência disso, ele gostou de fotografia e trazia as câmeras para casa. E usava câmera normal? Fiquei curioso agora. Câmera normal Era mesmo um- que a gente usava ou tinha câmera Eram específica câmeras pro ar? profissionais, né? Com uma alta velocidade, né? Porque você está em movimento, tinha que ter uma câmera com a velocidade alta do shutter ali, né? Aí Da velocidade do obturador. né? do obturador. Aí ele trazia essas câmeras e eu ficava assim, eu queria mexer, né? Eu queria aprender sobre isso, abertura, Sim. da câmera, tudo. Aí meu pai me ensinou algumas coisas assim, mas a coisa que mais me interessou foi uma vez que ele me mostrou, assim, né? Que com uma câmera com zoom de 300mm ele conseguia fechar numa casa do outro lado da cidade. Que massa. E tinha uma que ele colocava quase encostado do carro aqui e você via o carro inteiro, assim, né? Que massa. Aí, pra mim, aquilo foi uma coisa que despertou muito interesse por câmeras, né? Aí eu pensava, eu sempre fui uma pessoa meio envolvida com criatividade, aí eu pensava, eu vou ser arquiteto, vou ser isso, aquilo. Mas daí foi me interessando essa área de fotografia, de filmagem, né? Que massa. Aí quando eu decidi trabalhar com filmagem, eu pensei, eu vou estudar cinema nos Estados Unidos, né? Aí, Só isso, só nos Estados Unidos. Aí essa era a minha meta de vida, assim. Então eu fiz essa missão, trabalhei em São Paulo um tempo ensinando, por 2 anos mais ou menos, depois da minha missão, ensinando americanos a falar português e tal. Daí isso ajudou muito com o meu inglês. Aí eu fui para os Estados Unidos para fazer faculdade lá. Mas, cara, você era novão ali. Porque essa missão que você faz com a igreja, você sai com quantos anos? Com 19. 19, mais ou menos. 19, 20, 21, quando eu voltei. Aí fiquei 2 anos em São Paulo, acho que com 23, 24 anos. Eu fui para os Estados Unidos em 2009. Sim. Metade de 2009. Que massa. Aí você foi pra lá, mas você foi, assim, pra igreja ou você foi com algum trabalho já? Foi na louca? Como é que foi? Alguma coisa engatilhada já? Acho que pra mim tava tudo certo, né? Tava eu e Deus me protegendo. Boa. Mas para muitas pessoas acho que iam considerar loucura, assim, né? Sim. Mas como sempre foi uma meta minha, eu fui sozinho, só fui eu para lá, ninguém da família. Na época até nem tinha como ligar para casa, tinha que ir no orelhão lá, pagava $2 por minuto para ligar pro Brasil. Então era uma vez por mês, assim, por 20 minutos no máximo, que eu falava com o pessoal em casa. Logo, assim, no final do ano já começou a ter acesso a uma linha que era internacional, se pagava um pouco a mais para a operadora, daí eu conseguia ligar do celular, né? Mas mas eu tinha muita saudade da família no começo, mas enfim. Você foi desbravar lá. Aí eu fui para fazer faculdade lá, mas não pela igreja, né? Eu juntei o dinheiro, juntei os fundos, eu fui tudo para lá, mas eu sempre tive esse interesse em fazer faculdade lá. A igreja, inclusive, tem uma faculdade lá, e eu pensei, vou aplicar para essa faculdade. Daí eu fui aceito nessa faculdade da igreja, aí fui trabalhar lá. E aí que eu comecei a ver que lá tinha bem mais recursos para produções, assim, né? Só que até então você não trabalhava ainda no audiovisual. Eu trabalhava mais na parte de design só, né? Eu ajudei trabalhei aqui no Brasil, em algumas filmagens de casamento, né? Um pouco diferente. A filmagem de evento é bem diferente, né? Pelo menos na época. Hoje em dia, o pessoal filma uns vídeos cinematográficos assim, né, de casamento, mas na época a câmera era bem diferente, o processo era diferente. Então trabalhei nisso, assim, né? Em alguns casamentos, algumas formaturas, coisas assim. Mas nada do nível que eu fui trabalhar lá depois. Lá, aí eu percebi que tinha essa oportunidade, que tinha lugares assim, mas era bem difícil. Eu apliquei até para umas vagas, né, na área, e não consegui. Mas daí eu comecei a trabalhar dentro da faculdade, no departamento de marketing. Aí fui ser o assistente do diretor de marketing da faculdade. E você estudou marketing? Eu estava estudando marketing. Daí Que legal. eu falei para ele, vamos comprar uma câmera? Oi. Aí pensei assim, eu vou usar daqui, né, para vender a ideia de vídeo para eu começar a desenvolver minha paixão por vídeo. Aí ele falou, vamos. Daí eu fui com ele, a faculdade liberou lá o budget, né? A gente não tinha
verba. Quando eles contratavam alguém de fora para vir filmar os vídeos, para promover a faculdade, né? Então a ideia era comprar para vocês executarem esse trabalho que estavam contratando de fora. E qual foi a primeira câmera? O que vocês compraram? A gente comprou, eu queria comprar na época a Canon... Nossa, agora me saiu, faz tempo que eu não uso. A 5D, 5D, a Mark III, né? A 5D Mark III. E, só que eles não quiseram aprovar. A gente comprou, recém tinha saído na época, a Canon, que era... Esqueci o nome. Que era a versão 6. Era 6D? 6D. Canon 6D, que era mais acessível, né? Aí a gente convenceu eles a comprar essa câmera. A gente comprou a Canon 6D, compramos um Glide Cam, né? Que era o mais legal na época, assim. Aí eu comecei a treinar com esse equipamento, comecei a trabalhar com ele. Isso que ano era? Isso em 2009, 2010. Não. A câmera na faculdade, eu tô confundindo. A câmera na faculdade foi quando eu voltei para os Estados Unidos em 2013. Porque você foi, fez a faculdade e voltou pro Brasil? Eu fui para fazer... Desculpa, eu me atrapalhei aqui no timeline. Eu fui para os Estados Unidos em 2009 e comecei primeiro a voluntariar no departamento da igreja que tinha as produções da igreja. E eles tinham a 5D Mark III, porque nessa época era a câmera top, assim, de mais baixo, né? Aí eu comecei a voluntariar lá. Aí aprendi com a galera a mexer com a câmera e tal, e eles me levaram num estúdio, que era o estúdio, o Motion Picture Studio que tem lá em Utah, que eles chamam de MPS, né? Aí eu fui um dia com eles fazer uma filmagem lá, e eu me apaixonei, assim, pensei, esse é o lugar que eu quero trabalhar. Isso que você quer fazer. Que massa. Aí eu conversei com um carinha lá que falava português, e eu falei, cara, não tem como voluntariar para trabalhar aqui? Aí ele falou, cara, aqui é difícil e tal, mas vamos lá conversar com o meu chefe. Aí ele levou, a gente tava fazendo uma produção de 2 dias lá filmando, e eu como voluntário ainda nessa produção. Aí ele levou para um cara chamado Ron Nix, que era o diretor da parte de equipamento, que é o que chamado aqui no Brasil, acho que é maquinista. Nos Estados Unidos é chamado de grip, né? Ele era o key grip. Aí eu fui lá e eu falei para ele o meu interesse, que eu tinha em trabalhar nesse estúdio e tal, né? E ele falou, cara, ele me levou assim, ele falou, vem comigo. Aí foi indo, ele tava fazendo as coisas dele e tal. Falou quase nada, assim, né? Eu pensei, esse cara não tá nem aí pra mim. Tá me enrolando. Ele parecia assim, jeito fechado, né? Aí no final ele falou, quando que você pode começar? Aí eu falei assim, olha, eu tô disponível, né? Era um final de semestre da faculdade. Aí eu fazia assim, estudava 2 semestres, tirava um para poder trabalhar a tempo integral e juntar dinheiro. Isso. Legal. Aí eu pensei, agora eu já tô livre, eu posso trabalhar, né? Aí ele falou, só que eu preciso uma tabela de horários que você vai poder estar aqui, qual dia da semana. Eu falei, tempo integral, agora, né, acabou as aulas. Ele falou, tá bom, mas é assim, tem uma produção, começa às 7 da manhã, você tem que estar aqui 15 minutos antes, não pode atrasar, senão eu já não vou contar mais com você. Eu falei, não, beleza. Já começa na pressão. Brutalidade. Aí começou assim, comecei a trabalhar com ele nesse estúdio, e lá é um estúdio muito grande, assim, tem tudo, os equipamentos que tem em qualquer filme de Hollywood em termos de qualidade e do padrão do mercado americano. Né? Sim. Inclusive, muitos filmes são filmados lá, alugam o equipamento desse estúdio, né? E pra mim era um sonho, assim, eu pensei, aqui eu trabalho de graça pra aprender, né? Sim. Aí eu comecei a trabalhar lá. E daí, só que depois de 2 meses, mais ou menos, eu não tinha mais dinheiro, né? Porque você tava voluntário. Tava voluntário. Mais... Eu precisava usar esse tempo, que era a folga das aulas, para juntar dinheiro para poder pagar a faculdade, inclusive. Sim. Eu fiquei sem dinheiro, e daí um dia eles saíam para almoçar e eu ficava lá, e eu tava levando banana, colocando na geladeira lá, umas coisas assim, e ele viu que eu não ia mais. Aí um dia ele chamou para conversar, e eu falei, Ron, infelizmente eu vou ter que ir procurar um trabalho para ganhar dinheiro para conseguir voltar para pagar a faculdade. Daí ele falou, cara, não sabia que você estava passando por isso, eu achei que você tinha dinheiro, né? Não tinha pensado nisso. Ele falou, deixa eu fazer umas ligações. Aí ele fez umas ligações lá, daí ele voltou para mim e falou, amanhã tem um trabalho ali, $22 a hora.
Aí, para mim, eu nunca tinha ganhado isso trabalhando lá, né? O trabalho que eu tinha na faculdade antes era $8 por hora. Nossa. Aí, esse tempo trabalhando lá de graça, então acabou compensando, né? Assim. E essa é uma indústria muito difícil de se Mas entrar. era para trabalhar no estúdio. No estúdio dele. No estúdio. Que legal, cara. O mercado de audiovisual nos Estados Unidos, acho que qualquer lugar, assim, é muito fechado, é difícil de entrar, é difícil de aprender, porque você tem que construir um network, assim, né? Sim. Porque a maneira como funciona nos Estados Unidos é muito assim, eles contratam o diretor contrata as pessoas de confiança dele. Cada uma dessas pessoas contrata o time que ele confia, né? Então ele só vai contratar pessoas que ele já trabalhou, que ele confia, que consegue... Então, esses 2 meses e pouco que eu fiquei lá trabalhando de graça, serviu para eu aprender e ganhar a confiança dele. E fazer Muito o network bom. lá, que é importante. E daí que eu Muito comecei a conseguir, sem saber, conseguir entrar no network, né? Do cara que era assim, de me chamar para os trabalhos. Aí eles me mantiveram ocupado a partir dali no estúdio. E daí eu conhecia todo o equipamento do estúdio. Ele gostava de ensinar, mas era muito assim... Ensinava uma vez, se eu perguntasse de novo, se eu não prestei atenção, o cara... O americano é meio assim, né? Ele aprende aqui, né? Eu vou te ensinar, mas não é assim, fica ali babando em você, ensinando toda hora, é diferente. Exatamente. Aí tive tem uma universidade lá, a Brigham Young University, e eles usam esse estúdio muito, então, e eles têm um curso de cinema. E eles iam filmar muitos filmes nesse estúdio. Que legal. Então eu trabalhei, assim, ajudando, dando suporte em vários projetos, em vários filmes. E aí fui aprendendo, né, com o tempo. Aí eu resolvi voltar para o Brasil. Daí eu voltei para o Brasil, que eu tinha muita saudade da cultura, da família, de tudo. Cheguei aqui, tentei trabalhar na área, e aqui era assim... E você voltou lá para Santa Catarina mesmo? Para Santa Catarina, isso. Aí saí de Santa Catarina, fui para Curitiba, pensei lá em Curitiba vai dar legal. Não consegui um trabalho na área, eu fui trabalhar no HSBC, e daí eu fiquei pensando assim, a parte de vídeo que o pessoal queria pagar era assim, R$500 a diária e ainda chorando, né, para mim na época, assim. Então foi bem confuso para mim essa transição, eu achei que eu ia reencontrar no Brasil minha cultura, tudo família e tal. E aí eu fui trabalhar no HSBC em Curitiba, mas já pensando assim, vou voltar para lá, né? Aí voltei para lá para continuar a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, aí começou o que eu falei antes. Eu cheguei lá, não tinha câmera, não tinha equipamento. Entendi. Daí e aí eu falei pro professor de marketing, falei, bora comprar uma câmera, né? Você quis continuar o trabalho que você fazia antes na faculdade. Daí. Isso, só que lá no estúdio eu trabalhava como maquinista, né? Como key grip e electrical, né? Eles chamam de G&E, que é Grip and Electric, que é a parte de iluminação e a parte Só para explicar um pouco o que é o grip, né? O maquinista faz, ele faz... O diretor de fotografia chega e fala, eu quero filmar daqui até aqui, né? Sim. E ele pega e traz Ele fala, eu quero que a câmera venha até aqui. Então ele chama o maquinista e o maquinista tem que fazer todo esse movimento, instalar os trilhos, instalar um dolly, instalar um crane, que é uma grua, tem um carrinho, tem vários equipamentos. O diretor passa a visão... Diretor de fotografia. E o grip, ele vai executar. Executar tudo, e daí vem o departamento de câmera e coloca a câmera em cima, eles cuidam da operação da câmera, a gente cuida da movimentação da câmera e iluminação, né? Como essa caixa de iluminação em cima, assim, todas as difusões, os gels, as coisas que são usadas. Isso que é o maquinista, porque eu vou falar, ninguém vai saber o que tu vai falar. Aí começou isso na faculdade. Aí a gente comprou a câmera, comecei a fazer vídeo para a faculdade. Aí comecei a me envolver com outros projetos. Só que daí já tinha o network que eu tinha antes de voltar para o Brasil. Eu comecei a contactar aqueles caras e eles falaram, claro, a gente vai te chamar. E daí começaram a chamar de volta. E isso lá onde nos Estados Unidos? Em Utah. Utah tem Califórnia, assim, tem a Nevada e daí tem Utah. É um estado bem grande em território, quase o tamanho do Paraná, assim, mas a população são 3 milhões, mais ou menos, um pouco mais de 3 milhões de pessoas. Não tem muita gente. Não, não tem, mas tem 2 vales bem grandes, assim, que é o Vale de Salt Lake e o Utah Valley, que é o Vale de Salt Lake, onde eu moro, tem mais de 1 milhão de pessoas. Então é um lugar grande, mas num estado que fora aquela área ali não tem quase nada, é muito deserto, né, nessa região. Ô Marlon, eu tenho uma pergunta.
Ah, peraí, antes de você fazer a pergunta, cara, a gente esqueceu de falar que o Betinho tá aqui, gente. O Betinho tá, a voz da consciência é o quarto Betinho. homem. Então essa voz que vocês estão ouvindo aí é do Betinho, gente. Então vai, Betinho, faz o vídeo. Você foi para os Estados Unidos com um visto de estudo? De estudante, isso. Estudo. É um F1 pra... Me arrependi depois de não ter ido antes, porque tinha uma maneira que eu descobri lá que é de estudar inglês nos Estados Unidos e você consegue o mesmo visto. E eu demorou tempo para eu conseguir ir e juntar dinheiro para ir, porque eu só sabia da oportunidade de ir direto para a faculdade, né? Sim. Aí é mais complexo o trabalho, você tem E que você juntar foi mais sabendo dinheiro. inglês já ou você aprendeu na marra? Já fui sabendo inglês, Aí, já. tá vendo, gente? Sou professor de inglês, vocês sabem, quem tá vendo Pega a essa- dica. Pega essa dica, gente, ó. Por grandes oportunidades é porque já falava inglês, tá? O inglês, assim, eu achava que eu sabia, né? Ah, não, chega lá diferente, né? Mas eu falava, eu ensinei por um tempo americanos a falar português em São Paulo, então para mim eu conseguia ter uma conversa sem usar português, assim, né? Eu conseguia me virar. Chegando lá, você só vê que tem muita gíria, muitas expressões. é. E isso ajuda a adicionar e você conseguir se comunicar melhor, né? Para alguém que trabalha na área de comunicação, é um desafio você não conseguir expressar todas as ideias de cara já quando você chega, né? Mas depois, com o tempo, você vai aprendendo, né? Já fazem 12, 13 anos que eu tô morando lá nos Estados Unidos, então desenvolveu bastante. A minha outra pergunta é só para aproveitar o embalo do que você falou para não perder. Você falou sobre mercado de trabalho, né? Imaginar que você lá não é fácil de conseguir espaço, às vezes em determinadas áreas. Só que às vezes a gente tem falsa impressão de que você vai para lá fazer uma faculdade e você vai sair formado e vai conseguir uma vaga no mercado de trabalho com facilidade. Isso é verdade? É difícil? Depois de você se formar, as coisas se tornam mais fáceis? Como é que é isso aí? Eu vou falar da área que eu conheço, né? Mas os Estados Unidos em si tem muita oportunidade de trabalho, né? E muita oportunidade de você ganhar muito dinheiro também, porque lá se valoriza muito a mão de obra, né? Nessa área, uma faculdade não é uma garantia. Então, nessa época que eu trabalhei no estúdio, a gente via classes de alunos, assim, de um projeto que vinha 30 alunos que estavam filmando um filme, né? E eu vou falar para você que desses 30, 3 ou 4 que ficaram na área audiovisual no final. Entendi. E geralmente esses já eram os que estavam dirigindo, já era o diretor de fotografia, o produtor, que eles meio que escolhiam entre esse grupo essas pessoas, assim. Sim. Então são bem poucos que se mantêm na área de audiovisual. Tem mais gente que eu conheço que não fez faculdade de cinema trabalhando com cinema do que gente que fez faculdade e trabalha na área. Então é mais Acho uma que aqui questão tem de... esse movimento também, né? Eu vejo bastante gente que trabalha com audiovisual que estava em uma carreira, estava indo para um caminho, aí se encontrou no audiovisual e abandonou. Assim. Aí você vai ver, não fez cinema, não fez, né? Não se especializou nisso, mas a experiência que vai adquirindo com o trabalho é que vai dominando. Mas que massa, cara. Que jornada aí. E a gente falando dessa jornada, como que você chegou no The Chosen, cara? Porque aí você tá lá nos Estados Unidos trabalhando com audiovisual, tudo bem, mas e o The Chosen? Como é que o The Chosen aparece na tua vida? Porque... E também, aproveitando, se você teve algumas experiências antes, assim, que talvez te levaram, assim, com cinema mesmo, assim, filmando, porque até agora você tá falando, né, da faculdade, tudo. Aí você foi chegando no cinema e de repente apareceu o The Chosen ou foi do nada? Como é que foi essa história? Nessa volta para os Estados Unidos, aí eu tinha já esse network do estúdio lá, né? E eu fui atrás deles de novo, falando, tô de volta aí, se tiver qualquer trabalho. E aí comecei esse chamado, porque daí eles já tinham trabalhado comigo, já tinham experiência. Aí começou com comerciais, com filmes pequenos, assim, né? Tem esqueci o nome. Tem 2 redes, canais americanos, que passam filmes de romance, assim, mais simples, né? Já vou lembrar, eu te falo. Então comecei a trabalhar em filmes assim, que eram produções de 2 semanas de filmagem, né? Curtas. Não curtas, mas é de longa-metragem, mas de baixo custo, assim, né? Sim, Que eles sim. vendem pra... Eita, esqueci o nome do canal. Já vou... Lifetime, tem um Lifetime e tem um outro lá. Sim. Esqueci, não vou lembrar, deixa eu tentar Eu acho que lembrar. Lifetime Nome, tem na TV a cabo aqui, não tem? Tem. Acho que tem. Depois eu vou lembrar o nome deles. Enfim,
Ah, então você tinha trabalhado em umas produções ali de filme produções já. pequenas, assim, né? Aí, E trabalhando com o quê? Operando a câmera, operando essa tudo nesse função que você nesse falou do- início, do tudo maquinista. como nesse departamento, né? Que é o Grip. Aí eu comecei a investir em equipamento também, fazer produções que eu estava vendendo, fazendo toda a produção, né? Filmagem, aí sim, filmagem, edição, né? Planejamento, filmagem, edição. Aí você é responsável, você fazia Eu fazia para clientes, assim, comecei a tentar procurar empresas, coisas Que para legal. fazer. E que era a minha paixão trabalhar com vídeo, assim, né? Aí a igreja estava fazendo uma produção em Utah e eles estavam fazendo os vídeos das histórias da Bíblia. The Life of Jesus Christ Bible Videos. Os vídeos da vida de Jesus Cristo. E eles construíram um estúdio lá, um backlot que fala, né? Que é um estúdio permanente. E esse estúdio permanente é uma representação de Jerusalém. Ah, que legal. Aí eles construíram lá em Utah e contrataram o pessoal do estúdio. Esse que era meu ex-chefe falou, ó, tá rolando esse projeto lá. Inclusive, eu fui no começo, já ajudei a trabalhar na finalização do cenário lá e tal, Sim. que tinha um espaço. E ele falou assim, ó, eles estão contratando até para o cenário. Eu falei, não, me coloca lá, daí depois... Ele falou, depois eu trago você pro Grip. Então daí já adicionou uma experiência que é construir cenário. Aí eu trabalhei nesse cenário em 3 seasons desses vídeos da Bíblia que a igreja fez, e eles são bem fidedignos assim à Bíblia. E para mim foi uma experiência muito legal, bem diferente do The Chosen, porque eles tentam ser exatamente as mesmas falas, bem conservador a respeito da Bíblia. Mas foi uma experiência que adicionou muito. Trabalhei com eles nessas filmagens. Essas filmagens envolvem mais de 100 pessoas por trás, né, da produção. É um projeto nível de filme de Hollywood, assim mesmo, dos filmes grandes. E essa experiência ficou lá, né? Só que eu tinha os contatos. Aí quando o The Chosen tinha feito uma temporada já, e eles iam ir para Utah. Aí quando eles foram usar esses estúdios, a igreja cedeu para eles permissão a usar esses estúdios que já tinham sido construídos e que não estavam sendo usados para muita coisa. Eles só ficaram sabendo e fizeram um acordo com a igreja para usar e filmar uma temporada lá. Que legal. Então esse cenário que a gente vê no The Chosen, pelo menos o da segunda Da temporada. segunda temporada, né? E que vai estar na quarta também. Ai, ó, já um spoiler. Olha o spoiler. Que Pega. vai dar- e esse cenário, então, é o cenário que foi criado pela igreja, né? Isso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Sim. Mais conhecido como os Mormons. A igreja só gosta de especificar isso, assim, né? Que o foco é Jesus Cristo. Sim. Foi construída por eles que fizeram que esses legal. vídeos bíblicos, e eles gostaram da ideia da primeira temporada do The Chosen, né? Então, por isso que eles cederam o espaço, Entendi. porque ele era uma mensagem muito positiva também da vida de Jesus Cristo, né? Sim. Então, não sei detalhes do acordo, mas eles sediaram o espaço para Que legal. o pessoal do The Chosen. Por quê? Porque o The Chosen, o criador original dele, ele é da Igreja Batista, ele não é mormon. E ele... É o Dallas. Dallas Jenkins. O Dallas, ele é de um outro lugar dos Estados Unidos, mas ele tinha feito um vídeo, e os caras meio que isso foi meio que um milagre, assim, a maneira como surgiu o projeto The Chosen, né? Ele tinha feito um filme que foi meio um fracasso, assim, no box office, né? Não rendeu o dinheiro que ele queria e tal. Aí teve uns caras de uma agência lá de Utah que viram o projeto, e eles estavam tentando fazer uma empresa que vendia vídeos para os americanos, que retirava os palavrões, retirava toda a parte que classifica como só para adultos, Sim, né? Assim, a parte de censura que era só para qualquer criança poder assistir. Sim. E eles viram esse filme que ele fez, e eles pensaram, nossa, vamos tentar contactar esses caras, porque esse é o tipo de material que a gente quer no nosso canal, assim, né? Eles gostam de conteúdo religioso para a plataforma deles, e que são os Harmon Brothers. E esses caras adicionaram
entraram em contato com o Dallas e falaram, vamos fazer uma parceria? Né? E o Dallas aceitou fazer essa parceria com essa empresa, que é o VidAngel, que agora é só Angel Studios, né? Eu vi. Que é o do aplicativo que roda a é. plataforma do The Chosen. né? Isso, esse Angel Studios é desses irmãos, do Harmon Brothers. Que massa. E eles são de Utah. Então, eles que fizeram essa ponte para trazer, para filmar lá. Aproveitar que a gente falou disso, então, se você não assistiu a série ainda, né? Tem uma temporada na Netflix, né? Que é só a primeira. E aí a segunda e a terceira temporada dá pra você baixar o aplicativo, que é o Angel. Angel né? Studios. Angel Studios. E aí lá tem as 2 temporadas daí e é gratuito. Né? Tem 3 já, né? Disponível. Tem a primeira, a Não segunda sei e a se tá terceira. no Angel, mas tem também o TheChosen.tv, que tem o app também. Direto deles. Então, está sendo distribuído em todos os canais possíveis que eles conseguem alcançar, porque está sendo distribuído de maneira gratuita, né? Então, muito legal isso aí. Eu vi que eles distribuem de maneira gratuita e contam com a colaboração de quem sentir, né? Então, é bacana, interessante. Porque é independente, né? O Isso, The Chosen é Eu acho que independente. Esse é o fator assim que mais motivou todo mundo, né? Cara, eu vi uma nota, não sei se é real ou não, mas dizendo que tinha mais ou menos na primeira temporada, acho que 140 mil pessoas envolvidas assim financeiramente. Apoiando para levantar o recurso, a ver para fazer. Cara, eles conseguiram levantar mais que 11 milhões de dólares para fazer a primeira temporada. Nossa. Até onde eu sei, eles já tinham arrecadado mais de 40 milhões de dólares para produzir, porque não é barato. Você tem mais que 100 pessoas e você tem muita coisa por trás para fazer acontecer antes de chegar na filmagem e depois para distribuir. Então se torna um custo bem alto para produzir. E eu participando, eu notei que a produção do The Chosen é bem conservadora em termos de tomar cuidado com o dinheiro. E isso foi uma coisa bem legal, assim. Que eles não saem gastando tudo toa, só porque né? é doação. Assim, na verdade, eles respeitam muito legal saber disso. A doação do pessoal. Tentam reutilizar muito cenário, reutilizar muita coisa, porque em algumas outras produções o pessoal não está muito aí. Às vezes você constrói um cenário que é essa sala inteira aqui, vem aqui o diretor de fotografia e fala, vamos filmar daqui, puxando para cá, você mostra as 2 paredes. Mas o resto inteiro não foi usado na filmagem, né? Aí o The Chosen não só reusa para uma outra filmagem, como pega essa parede, tira aqui, coloca no outro cenário, reutiliza muito, assim, legal. Faz bastante coisa assim. Que legal. Até uma coisa que eu vi no Angel Studios lá, que é a plataforma, quando você coloca um episódio para assistir, aparece uma mensagem. Você está assistindo de graça porque uma pessoa contribuiu para que você assista de graça. Então, tipo assim, eu estou assistindo de graça porque você ajudou financeiramente, entendeu? Legal. Então, você não está pagando por isso porque as pessoas estão tipo, contribuindo, né? Então, é um incentivo para que você também contribua para que outra pessoa assista gratuitamente. Esse é o que o Dallas diria que é pay it forward, né? Que é o pague adiante, né? Sim. E se você vê a temática na abertura do The Chosen, e em várias, assim, a gente ganhou blusa para trabalhar do The Chosen. E os materiais tem os peixes que estão indo, assim, todos cinza. Não sei se você já notou. Que é a abertura, né? Tem um peixinho que é azul, assim. E ele tá passando ao contrário dos outros peixes, né? Ele tá indo, não contra a correnteza, mas contra o fluxo dos outros peixes. E daí, de repente, um outro peixinho vira e começa a ir junto, né? Sim. Então, é meio que isso, assim, né? Você assistiu, você pode ajudar outra pessoa a vir junto, assistir e passar muito adiante, massa. né? Muito legal. Que legal. Cara, eu abri o aplicativo aqui só pra ver. Cara, eu nem sei falar esse número, cara. 555.805.171. E tá crescendo, Vai mudando. Quando eu abri, tava em 69. Agora tá em 74 visualizações. O objetivo do Dallas sempre falava que era chegar acima de 1 bilhão, né? De olha lá, já tá aí, ó. pessoas assistindo. Isso que não deve ter os números do Netflix. Né? Acho que só os números do aplicativo mesmo. 555 milhões, é isso? Sei lá, 805.191 visualizações. E eu acho que a terceira temporada, não sei se é essa informação correta, vai passar no cinema no Brasil também, né? Não sei se é mundial. Eu fui no cinema esses dias atrás e passou o trailer do The Chosen que vai passar no cinema aqui. Nossa, aqui legal. Não, a repercussão ela é muito grande, né, cara? E como que é assim? Eu vou fazer a pergunta em 2 aspectos, assim. Porque, cara, o The Chosen, pelo que eu tenho visto, ele impactou muito
todo mundo, né, cara? Porque eu acho que tem mudado um pouco o jeito que a galera até tem visto, assim, Jesus. Porque quando a gente pensa em Jesus, nos discípulos, tem aquela imagem muito de um ser, né, autoritário, os discípulos às vezes mais velhos. E ali eles trazem uma perspectiva diferente, né, de um Jesus mais humano, mostra ali um relacionamento, né, diferente. E para você, trabalhando na equipe ali, como que foi ver isso? E como que é trabalhar com equipe também? Porque você... Né, todo mundo que tá ali é uma galera que é cristã, assim, no sentido que eu falo de que crê em Deus, ou tem uma galera que não é? Como que é como que funciona o bastidor, assim, de tudo isso? Como que funciona? Vou entrar nesse ponto só adicionando ao que eu estava falando antes, que a razão que eles me chamaram para trabalhar lá é porque eu já conhecia o set. E eles estavam vindo para lá e eles precisavam de alguém que conhecesse o set, as instalações. Que fosse familiar. E aí eles entraram em contato comigo para trabalhar nesse departamento. Voluntário lá, que fez, se você for ver, foi fazer diferença lá na frente. Que massa. Que foi puxando e eu trouxe as oportunidades, inclusive para ser o cara que conhecia no final os cenários, né? Que massa. Então foi bem gostoso por causa disso, assim. Aí a experiência que eu tive no The Chosen foi muito legal, porque, assim, eu não sou parte da produção, eu não sou ninguém importante, né? Eu só trabalhei, eu tinha trabalhado com vários outros filmes em between, né? Entre meio, no meio. E quando eu fui trabalhado para o Chosen, eu fui de novo para o departamento que é o Grip, né? Que é para ser maquinista, porque é muito segmentado o trabalho dentro da indústria de cinema, né? Cada um faz a sua função. Sim. Mas foi muito legal a experiência de estar lá, porque a gente, o time que eu trabalhava, vai lá e monta todo o equipamento e daí a gente senta para trás e assiste o que está acontecendo, né? Então, para mim, foi uma experiência meio espiritual, assim, também, né? Porque você vê a preparação, por exemplo, o ator que faz Jesus, acho que é Jonathan... Jonathan... Romy, alguma coisa assim. Ele é o que mais me inspirava, porque eu até mandei a foto com ele pro Betinho. Betinho, porque quando ele vinha pro cenário, tinha um lugar que eles ficavam lá dentro, né, que pros atores. Quando ele vinha pro cenário, ele já vinha no personagem, assim, né? E ele não ficava conversando com o pessoal. Ou se fossem conversar com ele, ele faz um sotaque, né? E ele já vinha com esse sotaque, ele falava como se fosse Jesus já. Só que o que ele tentava fazer, ele saía de perto de todo mundo desse lugar que é esse cenário, é no meio de um deserto, assim, não tem nada perto, casa, nada, assim, no meio das montanhas. E ele saía lá uns 100 metros fora, lá, assim, e ele ficava andando para lá e para cá, assim, falando e fazendo as refeições. Então, às vezes, a gente ficava só olhando, assim, você já estava sentindo, assim, o cara, né, o esforço, toda a dedicação dele para fazer bem feito. Não é uma coisa que ele chegava na hora lá e falava, e tentava atuar já, né? Então, tem toda essa preparação que eu via, essa dedicação dele. O que faz o Simão Pedro também, né? O cara é fantástico, assim, ele via ele fazendo a mesma coisa, assim, você assistir e eles nem têm vergonha de fazer perto de você também. Às vezes eles estão lá, assim, num canto fazendo, assim, falando, fazendo os rostos, tudo. Mas a parte que mais afetava é que eu via, assim, muita gente até chorar quando eles estavam atuando, porque era tão forte, às vezes, as cenas, né? Tem uma cena na segunda temporada que... acho que é Simão o nome dele, também vai ver o irmão dele na beira da piscina de Bethesda lá, e Jesus Cristo vem para curar esse, acho que é Jesse, né? Eu não sei como é em português, se chamam de Jessé. A emoção que Jesus expressa e que esse Jessé, quando ele é curado, assim, é o que ele faz, né? Um monte de gente chorou, assim, o pessoal saía assim, porque você preparou tudo e sai lá e fica só assistindo lá de trás das câmeras. E, cara, a nossa perspectiva, assim, a gente tá vendo tudo tratado, a gente tá vendo às vezes com uma trilha sonora, com corte, com tudo. Vocês estão vendo o negócio ali técnico. Imersivo. Né? Imersivo, mas técnico. Sim. Né? Porque você vê cabo, você vê... E mesmo assim você consegue ter essa mesma... Os caras conseguem passar essa emoção, essa coisa assim também? Sim, e aí que vem o que eu falei antes lá, que os que a gente trabalhou, que a gente fez na igreja, que foram bem conservadores e bem fidedignos à Bíblia, foram bem técnicos, assim, para tentar buscar a fidelidade, né? Sim. E o The Chosen, ele busca essa humanidade que você falou, né? Ele busca criar
mostrar a história de Jesus, mas tentando demonstrar pelos olhos do sacrifício que os apóstolos fizeram, né? Como que foi a experiência dos apóstolos para se juntar a ele? E tem muitas histórias que eles fizeram para adicionar, mas nunca o objetivo deles é fazer isso como escritura, né? Eles falam sim. que é uma novel, né? É uma ficção. Mas eles conseguem trazer para essas histórias adicionais que eles colocaram, assim, muito da personalidade, que todos eles tinham uma personalidade por trás, uma vida por trás, um lado humano, né? E eles conseguiram trazer isso, assim, para você ajudar você a entender, pelo menos, o sentimento melhor dos apóstolos, porque a gente nunca consegue totalmente colocar o sentimento nas escrituras quando a gente está lendo, né? Então, pelo menos eu vejo isso como uma coisa muito positiva para quem está assistindo, conseguir sentir a importância de Jesus para eles, né? E naquele outro que era mais técnico, eu sinto que foi menos. Mas na versão que ele fez, eles colocaram tanto sentimento para tentar realmente, né, fazer assim essa ideia do lado humano, do lado que foi emocional, assim, tinha muitas cenas que a gente ficava, nossa, né, te mexia, assim, você arrepiava, tinha gente que chorava, tinha bastante gente que sempre estava chorando porque são mais emocionais e tal. Então é bem legal esse processo assim por trás. Mas para mim eu vejo como a inspiração maior assim é o Dallas, que o Dallas é o cara, o diretor. Cara. É um cara extremamente simples, é um cara extremamente focalizado, e ele contou a história para nós, assim, às vezes ele parava antes de começar, né? Todo mundo preparou o equipamento, tudo antes de rodar, ele chamava a galera, vamos fazer uma oração e tal. E às vezes ele falava antes da gente começar, contava alguma história do que estava acontecendo por trás lá, que ainda ali é por trás das câmeras, mas tinha por trás do planejamento, de tudo, de onde que estava vindo os problemas, as coisas que ele tinha que lidar. E ele falou que ele organizou um time de consultores, assim, que são pessoas que estavam ajudando, e ele chamou para representar os judeus, muçulmanos e de outras religiões cristãs também, para todo mundo dar o ponto de vista para ajudar ele a escrever a história, né? Eu vi e alguma coisa sobre adicionar. isso. E ele falava que aquilo que inspirava ele, porque eles ajudavam os judeus, por exemplo, dentro da crença dele, de como era na época, ajudavam a ter um input, uma coisa que ele nunca tinha pensado daquela perspectiva, né? Não vem com aquela perspectiva americanizando os personagens, né? Isso. Então, muito, muito sábio da parte dele. E eu acho que ele, assim, ele não é o The Chosen, mas ele é a Chosen, né? Ele é um escolhido para conseguir falar essa história, assim. Você tem que ser muito inspirado para... Ele inspira muita gente nessa visão dele de tentar passar adiante, né? Eu vejo... Aqui no Brasil, eu não vi nada negativo do The Chosen, mas nos Estados Unidos eu vi que algumas religiões passaram a ideia de que, assim, para não assistir o The Chosen, porque misturava muito com a história real de Jesus Cristo, né? E eu, não, participando disso lá, eu vi que não tinha nada de negativo, assim, né? Toda a intenção de todo mundo era ajudar as pessoas a terem interesse em conhecer mais da história real, né? É só um gancho, assim, né? Jesus Cristo ensinava em parábolas. Por que não usar vídeo também para ajudar as pessoas a entenderem ou terem interesse de vir conhecer as escrituras, né? Cara, você falando isso me fez lembrar... eu tava vendo... Eu vi um episódio hoje de manhã, e eu acho que... Eu nunca assisti filmes inteiros sobre Jesus, a não ser Paixão de Cristo. Mas na TV passava direto, né? E sempre esses filmes que passam na TV, eles tentar falar de uma forma que fique mais clara, assim, para entender. Eles são muito formais. Tipo, Jesus é um cara muito sério que faz isso, aquilo e tal. Você até entende a história. Mas o The Chosen, ele parece que traz você para dentro da história. Ele comunica mais, assim, sabe? É esse olhar mais humano mesmo que você falou, que tem até uma cena na primeira temporada que Jesus cura a perna de um cara lá, e ele vai ensinar na sinagoga, e o cara, ele vai ouvir Jesus no outro dia. Aí quando ele chega lá, Jesus dá uma piscadinha para ele, assim, sabe? Tipo,
Na nossa vida real, você não imagina Jesus, tipo, olhando pra você. Você pensa que Jesus é um cara muito sério, entendeu? Eu acho que isso vai trazendo você pra entender melhor a história, como Jesus trata com as pessoas, né? Pô, Jesus rindo, dançando com os discípulos, sabe? É uma coisa, tipo, mais humana mesmo. Então, acho que isso faz muita diferença pra passar a mensagem pras pessoas e até emocionar. Cara, quando o cara levanta da cama, tá com a perna curada lá, eles começam a festejar, eu já tava chorando lá no sofá de casa, sabe? Porque Cara, o isso primeiro comunica episódio, muito. quando, do jeito que ele chama, né? Maria Madalena, do Meu jeito que ele Deus chama, do cara, céu. é tudo. Se você assistia, eu convido quem tá assistindo, que não assistiu ainda, assim, no mínimo, assistir até o episódio 5 da primeira temporada, e daí você decide se quer continuar. Que é quando ele chama Simon, né? O Simão... Sim. Para Simão Pedro, né? Para seguir ele. E aquele momento, assim, se você tá assistindo e ele pega os peixes, né? E Jesus Cristo, a hora que ele vê a alegria deles, assim, ele faz uma afeição, um rosto, assim, que é esse lado que você tá falando, né? Que é o lado pessoal, que ele parece, assim, que ele tá, assim, uma felicidade imensa de ver a felicidade que eles estão. E naquele momento, se você não se emociona, assim, de ver essa felicidade de Jesus, de ter ajudado ele, e o sentimento que Simão Pedro vem e fala para ele, assim, né? Tipo, eu não sou digno, Senhor, né? Assim, mas eu vou te seguir, mas assim, por que você tá me escolhendo, né? Sim. E daí ele chega para a mulher dele e ele fala para ela, que tenta contar a história, e ela vira, assim, né? E ele fala, eu sei que você não é acreditado. E ela vira e fala para ele, assim, né? Tipo, ela fala assim, não, eu acredito, você não tem como inventar isso. Assim, a emoção que expressa aquela hora ali é muito grande, assim. E aí que vem a parte que eu acho que é o objetivo do seriado, do Dallas, em todas as coisas que eu vi ele falar, e compartilhar histórias de que eles recebiam cartas e e-mails e coisas de pessoas falando assim, por causa do seriado, eu decidi me batizar e seguir os ensinamentos do meu pai. Nossa, muito massa. Cartas de presos, em vários, falando assim, tinha um desejo, estava querendo me matar, mas depois de ter assistido o Chosen, eu decidi seguir a Cristo e vi que esse é o propósito da minha vida, né? Por quê? Porque eles olham para aqueles caras a história dos apóstolos, eles veem que os caras... Se você vê Simão no começo tentando trapacear lá numa luta, né? Você consegue se identificar, assim, eles conseguem fazer todo mundo se identificar nos personagens. Daí você vê assim aquela mudança de coração. Não tem como você não trazer esperança para você, pelo menos para você falar assim, eu vou seguir a Cristo, né? Eu vou fazer isso. E eu acho que é esse o objetivo. Não é o objetivo ter uma nova interpretação das Escrituras, né? O objetivo é fazer as pessoas sentirem o desejo de seguir a Cristo, terem esperança nele, buscar, né? Terem esse sentimento que vai ajudar eles aí sim buscar nas Escrituras, buscar na igreja, buscar na amizade, na cultura, na comunidade, né? O fato é que o The Chosen, ele é sobre os apóstolos, né? Não é sobre Cristo, né? Básico, claro, né? Mas até o próprio nome, né? Os escolhidos, né? Então, eu acho que a nossa identificação é muito grande porque são pecadores e pessoas corruptíveis igual a gente, né? E o que você falou eu acho muito massa. Até uma dica pra galera que tá assistindo, que não assistiu. Assiste uns 5 de uma vez, porque você assiste o primeiro e o segundo, você fala, nossa, é meio parado, meio devagar. É muito meio devagar, mas não. eu conheço gente que começou a assistir 1 e 2, aí parou, falou, não sei, assiste até o 5º, que aí você embala de uma vez. E assim, a gente tá dando spoiler aqui, né, da história, mas a história a gente já conhece, né? Sim. Então não adianta você escutar o que a gente tá falando, porque a gente nunca vai conseguir expressar aqui. Exatamente. Que eles Carregar aquela conseguiram emoção, lá. aquela coisa. exatamente. Então acho legal assistir, e por isso que eu disse, justamente, pelo menos até o episódio 5, porque você vai sentir um pouco parado, mas depois quando você chega lá, você pensa assim, é por isso, né, que tava construindo o personagem para chegar nessa hora e para você sentir, porque daí você sente todas as dores da pessoa até ali, né? Sim. E foi um momento muito assim, ele estava num momento muito sensível, né, Simão Pedro, assim, e daí Jesus Cristo vem né, e traz aquele sentimento, e você entra assim no sentimento do personagem, né? E você pensa assim, nossa, se eu tivesse ali, eu seguiria ele também. E isso que traz. Sim, né? sim.
Que massa. E é legal que você conseguia sentir isso lá, né, cara, na filmagem, no set de filmagem, né? Porque daí a gente sente até mais verdade, né? Nessa história que esses caras estão contando, no sentimento. Os personagens, os atores, eles estão sentindo também, né? Então acho que por isso que os caras conseguem passar até mais aí, com mais qualidade ainda pra gente. Pra gente que tá lá, nem sempre a gente sente porque é filmado fora de ordem, né? É desconstruído para usar o tempo melhor, né? Então, Sim. você vai usar esse lugar na cena 1, na cena 7, na cena 10, você filma tudo de uma vez só. Então, às vezes a gente tá lá, a gente nem entende o que tá sendo filmado, mas tem momentos que você sabe, hoje a gente vai filmar a cena tal, e é uma cena longa, né? Tipo esse, na temporada 2, lá pelo episódio 4, tem essa cena que Jesus Cristo vai lá e curar esse aleijado na beira de Bethesda lá, né? E você vê a cena inteira sendo composta ali, em um momento só. E daí você consegue entender tudo, os personagens. Isso é a cena. E às vezes a gente era mandado eles não usam as escrituras, eles têm um roteiro também que foi escrito, né? Tudo comparado. Então eles mandam pra gente no dia anterior o roteiro das linhas que vão ser filmadas, né? Aí, às vezes a gente lia e daí às vezes você pensa assim, deixa eu ver lá na Bíblia como é que é, né? A referência. Aí você vai lá e vê assim, isso aqui é diferente, isso é igual, isso vai adicionar e tal. Mas é diferente também, muito diferente, de você chegar lá na hora e ver a atuação do personagem fazendo e você se emocionar, porque aí você consegue entender a parte sentimental por tudo, né? Que você falou, alguns vídeos de Jesus Cristo é tão preocupado com a fidelidade ou por falta de recursos, né? Sim. Eles não conseguem contratar atores que são grandes, ou que são bons, e daí fica uma baixa qualidade do vídeo, né? E eu acho que assim, o maior milagre do The Chosen, até acho que esse ano passado, ele se tornou o maior projeto de mídia com mais fundos arrecadados por doações que já feito, assim, né? Caramba! Eles chegaram... E eles ainda eles querem fazer até a temporada 7, pelo que eu entendo. E eles conseguiram mais de 40 milhões, acho que até em 2021, para produzir. E o pessoal doa porque vê uma coisa de qualidade sendo feita, se alinha com seus princípios. Sim. E você pensa, né, tem tanta coisa ruim que está sendo feita, tanta coisa que você nem entende por que os caras produzem, né? Sim. Então vou ajudar. E que nem eu falei, né? Eles respeitam muito isso, assim, eles respeitam muito as doações, mas eles conseguiram o maior milagre, eu acho que é isso, assim, né? Conseguir fazer as pessoas acreditarem. Sim, transmitir, né? Comunicar. Na história e tudo, e fazer a doação e se tornar um seriado que antes era difícil arrecadar fundos para fazer sobre Jesus Cristo, se tornar o primeiro seriado de séries múltiplas e com... tudo feito com arrecadação de doações, ser o maior do mundo em termos de doação, né? O próximo, agora que conseguiu passar, é uma animação que uma empresa vai fazer sobre a vida de Davi também, uma coisa religiosa, assim. Mas eu acho que o gancho foi o The Chosen, o pessoal viu e falou assim, a gente pode ajudar a fazer a diferença. Então, surgiu um outro projeto que eles viram um piloto, viram como vai funcionar e falaram, vamos ajudar esse aqui também, né? Lá deu certo, vamos passar adiante, né? Que legal, cara. Cara, falando sobre... Você falou sobre a questão das ordens das cenas. Tinha folga, você participou de todos os episódios, da gravação de todos os episódios da segunda temporada. Tinha folga entre gravações, algum dia que não gravava nada. E até onde eu sei também foi gravado em meio à pandemia, né? Como é que foi essa experiência também, gravar a questão dos protocolos de segurança e tudo mais? Não foi fácil, cara, ficar com a máscara na cara. O mínimo são 12 horas de gravação. E em condições... O mínimo de diário são 12 horas de gravação. A gente estava filmando entrando no inverno. E teve dias que a gente chegava, as gruas, né, são modulares. Ela não é uma peça única que a gente usa no cenário. E também muita coisa é um metal bem mais resistente, né? Porque é para ser usado em várias produções. A gente colocava a luva e dentro colocava um negócio para esquentar, um warmer, que você aperta, ele esquenta e colocava assim. E às vezes congelava os dedos para montar, assim. Aí fora isso tinha pandemia. Então todo dia que a gente chegava era feito um teste daqueles rápidos. Nossa. Para ver se você estava com Covid. Tinha que assinar um termo falando que você reconhecia que podia alguém lá ter Covid. Tinha
todo dia alguém checando para ver se todo mundo fez. Eles davam uma pulseirinha para nós, com a cor que já tinha feito o teste. Cada dia era uma cor diferente, não tinha como se reutilizar. Às vezes tinha até data. E aí, semanalmente tinha que fazer aquele teste que era com a saliva. Sim. Se eu não me engano, era 2 vezes por semana, mas eu vou falar semanalmente, fazer esse extra. Né? Então parava lá assim, é a tua vez, e vai um lá assim, enquanto os outros dão suporte. E chegou a parar alguma vez a produção? Parou. Teve vezes que parou assim, amanhã não vai ser filmado porque alguém foi constatado com Covid, daí todo mundo tinha que ser testado na hora que chega de novo. Nossa. No outro dia, cancelava parte do dia, cancelava um dia. Mas não foram muitos, assim, foram poucos dias. Ou às vezes chegava no outro dia, eles só mandavam um e-mail antes falando assim, olha, uma pessoa testou positivo para Covid hoje, foi encaminhada para não vir na próxima semana. Sim. E aí, até eles testarem negativo, né? Aí eles faziam o teste de longa duração e o rápido no outro dia com todo mundo de novo. E se desse alguém mais positivo, daí também Entendi. Nossa. não podia participar. Isso com certeza adicionou no custo, né? Porque você tem Sim. que parar, tem que mexer com tudo isso, adicionou no custo de produção. Uma pergunta embalando nessa. Você chegou no The Chosen em que ano para começar a gravar? A gente filmou tudo dentro do mesmo ano, a temporada 2, e são mais ou menos 4 meses de filmagem para a temporada inteira. E você vê ali 8 episódios, né? Numa temporada, 9, e não dá para ter essa ideia que demora tanto tempo para filmar, mas é muitas variações de cena, assim, que você tem que... Então, assim, 4 meses, 12 horas por dia e um dia de folga ou nenhum dia de folga? De segunda a sexta, filmando, só que funciona assim, começa a semana filmando às 6 da manhã, depende quantas cenas que eles têm que filmar à noite, durante o dia, muda. Então eles começam a semana pelos dias que tem que filmar durante o dia, começando mais cedo. E vai indo passando para os dias da noite. Porque tem um monte de lei americana que você tem que dar um espaço de 8 horas de um turno para o outro. Então a gente começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. Só que às vezes se tornavam dias de 13, 14 horas, né? E aí o outro dia tinha que começar mais tarde. Se eles quisessem filmar, eles não podiam começar muito perto de novo, assim, já vou te falar por quê. Porque no próximo dia, às vezes começava às 10, aí no próximo não podia começar às 6 da manhã de novo. Então era sempre dividido assim. Começava às 6, daí no outro dia, às vezes ficava 2, 3 dias às 6, tinha semanas que era assim, 6 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, 8 da noite, começo. Nossa. Aí era assim, das 8 da noite no mínimo até as 8 da manhã, entendeu? Entendi. E daí, mas esses dias ficavam mais pro final da semana, assim, para poder dar esses horários. E aí dias mais longos, às vezes, Mas dias aí de fim de frio. semana tinha, dava pra descansar. Você descansa, assim, né? Mas filmagem, esse é o padrão de filmagem nos Estados Unidos da área de cinema ou até outras áreas, que são 12 horas de produção para valer a pena os recursos, né? Porque se você for pensar em maquiagem, se você assistiu The Chosen, você vai ver que se chegar e colocar um cara que nem eu lá com o pescoço brancão, assim, ou sem nada, assim, né? Você tinha muita coisa que fazer parecer que eles estavam trabalhando, a roupa tinha que estar tudo ajeitado. Então, o departamento principal para economizar, fazendo assim, é make-up, que é maquiagem, né? Sim. Você tem que maquiar, às vezes tem cenas que tem 100 atores, tipo, 10 atores e 30, 50 extras atrás, assim, né? Sim. Verdade, Você tem que maquiar todo mundo, então às vezes eles têm que começar 4, 5 horas, 6 horas antes da filmagem, maquiar todo mundo para na hora que começar a filmar, tá todo mundo lá. Não é nem um pouco simples. Então eles contratam um monte de gente, assim, tem que ter 10 maquiadores lá para fazer tudo isso, né? Aí tem wardrobe, que é vestir toda essa galera com as roupas, assim, né? Então tem que a parte de... Desculpa os termos em inglês, eu não sei, às vezes a terminologia. Figurino, isso. Figurino. Você tem muitas coisas. Então, se você filmar só 8 horas ou menos, você tem que fazer tudo isso de novo no outro dia para recomeçar, né? Você adiciona muito custo. Então, você reduz os custos fazendo assim, fazendo dias longos. Cara, Cenário, tem decoração de cenário. Assim como as pessoas, você também decora o cenário, como props. Você prepara o cenário. Para poder reutilizar o cenário, o pessoal tem que estar lá antes, tirar. Às vezes, o diretor quer começar a filmar uma cena daqui, e daí a gente, no meu time, que tinha que estar lá 4 horas antes para construir uma plataforma que ia conseguir colocar a câmera para fazer funcionar da maneira que ele queria. Cara, e o duro é que assim, vocês participam de tudo isso
Só que depois que acaba esses 4 meses, vai pra parte da edição, né? E aí você só vê depois na Netflix, só às vezes... no aplicativo, não vê mais, né? Não tem... Que daí, aí depois dura, mas você tem ideia de quanto tempo dura depois essa pós-produção, assim? Geralmente eles fazem a filmagem esse ano para ele soltar no ano seguinte, né? Eu vi ali, eu sigo algumas das pessoas que eu trabalhei que são permanentes nas filmagens, e acho que faz umas 2 semanas que eles acabaram de filmar de novo lá em Utah a quarta temporada. Então já acabou, assim. Mas você só vai ver a 4ª temporada ano que vem, entendeu? Que vai para edição, e às vezes tem muita coisa que foi filmado no final que vai ser usado lá no começo, né? Aí é reorganizado para montar os episódios. Aí assim, vai né? mais aí uns 6 meses ou mais, hein? Esse é meio que o padrão da indústria para séries, assim, né? Demorar 6 meses seu espaço, por isso que eles filmam por 4 ou até 6 meses, daí eles têm o resto do ano para... Imagina, cara. É um ano inteiro para deixar uma série de 8 episódios, é um ano. 8 episódios. Imagina, antigamente tinha as outras séries aqui, normalmente tinha 20 episódios, 20 e poucos episódios. Agora a galera cai tá fazendo na qualidade, mais curto, né? Assim, aí né? cai. Que também a duração dos episódios mais são mais longos, né? Tem várias variáveis, assim, né? Que ou perde a qualidade ou gasta mais dinheiro com um crew, né? O pessoal, mais gente, uma equipe maior. Ou aí tem essas outras que, né, depende do tipo da produção, faz diferente. Hoje em dia todo mundo tem tentado fazer uma coisa mais pro lado do cinema, assim, né? Mas se você tentar lembrar ou assistir uma série antiga, às vezes você vê que a qualidade de série era mais baixa do que de cinema. Sim. E equipamento, assim, o que vocês usavam de equipamento, assim, pra galera aí que trabalha na área? Técnicos. Pros mais técnicos, o que Cara, você lembra, assim, de câmera, de microfone? O padrão, né, são o meu departamento é dentro do departamento de câmera, né? O padrão é Alexa Mini para todas as cenas, né? Eu deixei algumas fotos com o Betinho, você não tem alguma foto de equipamento, mas o padrão americano é assim, tem a parte de câmera, a parte de iluminação, os tripés, que lá a gente chama de stands, né? Que tem os combo, o mambo. Posso passar todas as fotos agora? Pode. A gente pode comentar. A galera vai ver isso aí, Betinho? Beleza. Aí, ó. Então vão olhando aí, galera. Ah lá, ó. Ali eu, ó. Tá vendo? Que top, cara. A prova que eu tava lá. Que massa. E aí pode ir comentando, vou passar todas aqui. Vamos comentando as fotos aí, ver se tem alguma coisa. Mas usa a Alex. Aqui, Alex, ó. Essa aqui é como se fosse essa difusão que está aqui em cima, né? Às vezes é usado como você pode colocar uma lâmpada nela para ela com tecido que é só uma difusão. Esse a gente estava montando para colocar um tecido chamado Ultra Bounce, que ele é um refletor ao invés de ser uma difusão. Então a gente coloca em cima do cenário, joga a lâmpada de baixo para cima e ele joga a luz no cenário bem espalhada, que é como um refletor, né? Não, que legal, cara. Aí eu de máscara durante o Covid, tava o cabelo mais compridinho. Máscara e é tudo feito por rádio, se você notar. Eu vi, estava com parecendo na orelha, né? Então você não escuta o pessoal conversando, chamando assim, né? Tudo aqui, né? Assim, busca o equipamento tal, vamos montar. A decisão foi essa. Então você vê assim, terminou a cena, você vê cada departamento entrando, fazendo as coisas, tudo, e todo mundo sai sem gritar, meu, ajuda isso, faz isso, pega ali. E é tudo assim, aí saiu, próxima cena. Que legal. Não, quem não participa, tá lá, pensa assim, como que eles sincronizam tudo, né? Tá tudo no ponto. Sim. Já foi planejado enquanto estava sendo filmado, já para próximo, todo mundo já sabia o que fazer quando entrar. Que massa. Tem uma média de duração. Esse é o Dallas aqui, né? Que gostava desse material que eles deram pra gente bastante coisa assim, né? Pra usar, até porque tava frio, touca, blusa. Tá vendo aqui? Tá escrito Binge Jesus. Que binge é tipo maratonar, assim, né? Fazer uma maratona de... Não sei como fala, é isso? É maratonar mesmo. Maratonar uma série, né? De binge watch. Então é binge watch, né? É isso aí. Então é binge watch Jesus, né? Que legal. Passa uma maratona de Jesus, assim, né? Assistindo Jesus. Ai, que legal, cara. Monitor ali, tudo. Aí aqui... os trilhos ali. Você cuidava dessa parte ali de ajeitar isso aí. Aquele lá em cima, a estrutura, né? Cara, eu fico pensando, como que o trabalho do ator é incrível, né, cara? Porque como é que o cara consegue atuar
mostrar a emoção, tudo, com tudo. Porque a gente vê a cena pronta. Meu, olha o tanto de coisa que tem ali, cara. É o trilho, não sei o que, a cama, gente andando atrás ali. Tá É cheio de difícil, gente. cara. E É. aí que entra o que eu te falei, que eu acho, assim, eu não sou ator, mas que eu vi ele treinando lá. Então eu acho que na cabeça deles, eles já visualizaram o que vai ser, as emoções, tudo. Então quando ele chega ali, ele não é só uma atuação na hora, né? Ele já planejou lá atrás, ele já praticou, ele já imaginou na cabeça Se dele concentrou, a cena real. já se Como concentrou. ele já, na cabeça dele, ele imaginou a cena real, ele tá lá fazendo e é... Sim. Cara, eu vi um vídeo do Leonardo DiCaprio naquele filme O Lobo de Wall Street, você já viu? Que ele tá paradinho assim, concentrado, cara. Um monte de gente andando assim, então, não sei o que, e ele parado assim, cara, focado. Aí do nada, acho que o cara solta a cena, daí ele volta a dar um sorriso. Fala, meu, a concentração desses caras é absurda. E eu acho que mexendo assim com uma história dessa, sei lá, cara, o cara O é muito diferente. o psicológico do ator é diferente. Aham, Porque é diferente. você precisa demonstrar uma emoção como se não tivesse ninguém dentro da sala. Né? Tipo. Não, e às vezes você não tá sentindo aquilo naturalmente, você tem que criar esse sentimento em você. É difícil, cara. Imagine, voltando ao que você tinha falado antes, imagine quão mais difícil vai fazer quando você só tem uma tela azul ou verde ao redor, ou só a projeção. Sim. Torna bem menos real pro ator. Né? Então, Mais por isso frio, que né? Por isso Sim. que o ator tem que ser muito bom. E por isso que tem diretores que têm a preferência ainda de fazer em set, assim, de filmar com filme, de fazer tudo para adicionar, para parecer mais real. Antes né? da gente começar, né, a conversa, a gente tava falando aqui, né, de usar a tela verde, de usar o chroma key, né? Isso, E aí usou um pouquinho, né, mas não muito, né, porque o cenário ali... A maioria, na verdade, foram feitas em pós-produção sem ter adicionado o chroma key. não precisou, com então. tracking, né? Eles estão indo numa direção e eles marcam um ponto na edição e ali fica a cidade naquela direção. Então tem as cenas que parecem cidades maiores são tudo pós-produção. E nem precisou colocar o fundo verde. Sem precisar, Nossa, que legal. O trabalho é bem maior para eles. A tecnologia entende cortarem, que ali né? vai ter uma imagem, né? E é adicionado no... Que louco. Algumas cenas são bem complexas para ser feito nessa parte. Aí, cara. Legal, Muito legal. massa. Olha o tamanho da câmera lá. Ali, ó. Essa é um Apple Box, né? É uma caixinha que a gente usa para muita coisa. São tamanhos diferentes, assim. Essa ali é um half, que é uma metade. Tem a full Apple Box, tem o pancake, que é uma fininha. E a gente chama de man maker, que é o fazedor de homem, né? Que é você coloca para a pessoa ficar mais alta. Sim. Isso que faz, é chamado de man maker. Que massa. Que legal. Porque às vezes o ângulo que você quer da câmera, a pessoa tá mais baixa, você quer que ela suba porque para ficar na linha dos olhos da outra pessoa. Legal. As mães aí. Eu vi esse episódio hoje da segunda temporada. Exatamente esse episódio. E aqui esses cenários são tudo tem uma estrutura de madeira, mas é tudo feito com isopor e passado uma massa por cima, assim. Sério? Sério, você caminha por dentro dessas paredes, elas são fininhas assim, são. Nossa, aí dá a impressão que é pedra, mas cara, parece tudo pedra feito com mesmo. isopor. Por trás, ela foi feita uma estrutura de madeira, né, com uma chapa assim, para grudar o isopor, daí gruda, dá a forma e passa Olha que legal. uma massa por cima, pinta tudo. Cara, olha vai muitos artistas para dar os formatos. Sim. Você consegue mensurar ou colocar numa média quantas pessoas no total para uma série rodar? No set você falou que tem umas 100. Umas 100 pessoas envolvidas. Tem muitos departamentos, né? Tem coisas que você nunca considera, que é o Locations Manager, o cara que vai gerenciar o local, que tem carro entrando, carro saindo, tem muita coisa acontecendo no local. Aí tem o departamento que é transporte, que fica levando ator, trazendo, buscando as coisas, trazendo. Tem maquiagem, tem hairdress, o cabelo, o figurino, né? Tem o grip, o departamento de movimentação de câmera e iluminação, os gaffers. Tem o set construction, que é os que vão construir, mudar tudo. Tem os set dressers, que é os que vão vir vestir o cenário, né? Colocar os props, as coisas, tudo lá. Quando você vai vendo assim, tem tantos departamentos para fazer. E ainda tem funcionar. os caras da câmera, tem o cara do som, né? Que vai com microfone e tal. Tem Nossa, vários cara, de som, muita né? coisa. Vários. Sim. Aí, combinados numa produção desse nível, é umas 100 pessoas ali. Mas se você pensar, tem que ter um escritório que estão lá já agendando. Eles preparam todo dia um call sheet, que é uma folha de tudo que vai ser executado no dia seguinte.
Então tem os gerenciadores de projeto que estão lá já planejando, vendo quem que tem que vir, quem que não vem, quais os atores ligando. Todo mundo vai recebendo essa informação. Então por trás tem mais umas 20, 30 lá, preparando, planejando. Sim. Mas daí já teve o time que estava lá atrás planejando junto com o Dallas, os consultores, a empresa que está ajudando, o parceiro dele no projeto, que é o Angel Studios lá, que tem uma equipe que vai promover e tudo. Então, aí isso sem pensar no cenário, né? Essa construção desse cenário tinha cerca de 60 pessoas trabalhando na construção do cenário. Aí você junta tudo assim, isso, diretamente eu acho que tem umas 250 pessoas, sem contar os extras. Entendi. Porque às vezes num dia que tem um extra, tem 100 extras no cenário. Sim. Aí quando você coloca indiretamente do que foi gerado, porque teve que contratar, a pessoa que foi prestar o serviço teve que contratar outra, às vezes chega a 500, 1.000 pessoas envolvidas num projeto assim, né? Então é muita gente, muita gente. Bastante função. Por isso que cada departamento tem que ser bem específico a função, tem que saber executar. Ó, tem um cara ali que parece uma câmera simples, mas ele tá só registrando foto aqui, só... behind the scenes, só, né? Só entendi. Aí, ó. Esses são equipamentos, esses são C-stands, né? Aqueles lá são 4x4 diffusion, são difusões que são usados para ou para deixar mais suave a luz, ou para refletir. Então, essa parte da cor, assim, da cena, não é só feita na pós-produção também. Não, tem não, toda essa parte de iluminação ali. A parte principal é feita no cenário, assim, tem que legal. Tem correção, mas olha aqui, tá vendo? Tipo, tem uma luz atrás, essa é uma difusão que eu acho que é um Hampshire, ou um 216 ou um 250, em cima de um C-stand, tem a lâmpada lá jogando para cá. Aí para dar esse ar aqui, assim, de dreamy, assim, né? Tem um cara com uma fumaça lá fazendo assim, soltando. Às vezes eles queimam até a casca de noz, que solta uma fumaça bem leve no ar, assim, ele fica banando. Legal. Essas são difusões. Esse aqui é um negativo, né? Que é usado para negativar o reflexo da luz para refletir nos personagens. Para quem quiser identificar aí, não sei se essa é uma informação, não vou falar que é inútil, mas é do episódio Filhos do Trovão. Esse dia aí. Daí você vê aqui o sol estava muito forte, eles queriam uma cena mais suave. Daí aqui por cá tinha mais 2 desses aqui. São negativos. E aqui ele tem mais ou menos 10 por 8 metros. E tem isso também, né? Que você tem que lidar com assim que tem... Não tá exatamente dentro do estúdio, você tem que lidar com o clima, natural, né? Então, se às vezes tá muita luz, às vezes tá pouca luz. Pegou dia nublado pra fazer também, ou não? Sim. E como é que faz? Daí dá pra adaptar? Faz o sol, você joga uma luz gigantesca lá em cima, coloca uma coloração na frente, que é um gel. Dá pra adaptar. Massa. Que massa. Esse é o cara só que controla o foco que você falou antes. Ele fica olhando aqui. E ele vai dando foco. E assim, ele vai dando foco na pessoa, de que a câmera vai lá. Você falou, tá em você. Eu falei, volta pra cá. Então ele fica lá assim. E ele faz marcações na lateral. É uma profissão que ninguém nem pensa que existe. Sim. Mas o cara tem que ser muito... Esse é um dos caras que tem que ser o mais profissional dentro. Assim, porque se ele errar durante a produção, durante o vídeo... Tem que voltar tudo, entendeu? Nossa. Você perde a hora de 100 pessoas por causa desse cara. A responsa é grande. Imagina, cara. Olha que legal. Esses são 4x4s, que são tudo flops, que a gente chama, que ele solta. Aquele lá é um solid. Que massa. Depende do horário do dia. Esse horário não estava cancelando para cá, mas teve horário que a gente teve que adicionar mais porque o sol estava mudando o ângulo, entendeu? Sim. Aí você tem que bloquear mais. Massa. Ai, que massa. Aí ó. Esse tá de dia, entre aspas, ou não? Ou queria fazer só à noite? Esse tá refletindo a luz. Acho que é uma luz do luar, né? Entendi. Aqui tem o Sky Panel, aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tá jogando a luz lá e às vezes tem lâmpadas de baixo para refletir também. Esse, no caso, tá jogando, porque esse aqui não é um ultra bounce, esse é só uma difusão tipo essa. Aí solta no cenário. Às vezes são feitas caixas que a gente, para parecer a luz da lua, às vezes você, assim, a luz tem que ficar super alta, com uma luz gigante lá em cima, só para dar aquele corte, bem quase você não percebe da luz da lua. E é uma das luzes mais complicadas para fazer. A potência é muito forte da iluminação, né? Esse aqui é um mais curto, eu acho que eles são 60 pés, se eu não me engano. Aí às vezes a gente usa um que é 100 pés, que estica dali até lá. O tanto que ele estica lá em cima a luz de altura para conseguir fazer. É que às vezes numa cena tem a luz do dia entrando dentro da sala, né?
E às vezes é a luz que tá lá fora que tá simulando isso, né? É quase sempre. Para você ter poder repetir a cena, ela tem uma sequência. Se você não fizer isso e tentar usar a luz do sol, às vezes você tá aqui e deu um take. A luz tá assim. Aí vai dar o próximo, a luz virou lá já. Já passou meia hora. Então, para você ter total controle, é isso que faz. Coloca uma difusão daquelas na janela, uma luz super forte atrás, joga um pouquinho de fumaça, né? Balança assim para você ver o raio no ar entrando. É super suave, você nunca percebe, mas você vê aonde que ela tá passando dentro do ambiente, assim, né? A parte visual dela. Que legal. Aí, ó, o homem. E você chegou a ter contato com os atores, assim? Aí, ó. Pronto. Tá a resposta. Respondida. A gente conversava com eles, às vezes. E Jesus é gente boa ou não? Gente boa. Super gente boa. Eles não conversam tanto porque eles têm que ficar dentro de um... Eles têm que ficar descansados, né? Às vezes fez a maquiagem e não podia estar lá fora na luz do sol. Se o cara transpira lá, já perde a maquiagem. Mas às vezes tem momentos... A gente comia junto com eles, conversava na mesa. Tinha vários momentos assim que... E era um ambiente legal, assim, a galera tranquila, não tinha gente mala, assim. Às vezes tem algumas, né? Essa é uma área muito fácil de ter. Porque lida muito com ego ali também, dos atores e tal. Mas não, dos atores não, dessa série eu não senti nada, assim. Massa. Às vezes tem de algumas pessoas que trabalham em posições de assistente de direção, ou isso, aqui. Na produção. Na produção. Nessa série eu senti quase nada, assim, porque ela já é uma série que está sendo produzida no Texas, né? Foi para Utah, voltou. E o que eu sinto mais que tem isso é o pessoal que trabalha na Califórnia bastante. É bem forte às vezes. Porque como lá é um lugar que é muito... Tipo, lá é elitizado, o lugar. assim, então o pessoal gosta de se achar. É a capital, né? Não quero criticar eles, desculpa, pessoal da Califórnia. Vocês são legais, galera. Mas é mais comum o pessoal de cidades maiores meio que cortar, assim, dar uns cortes na galera que é de mais interior, de outras cidades, assim, né? Que legal. Eu tenho uma pergunta. Você tem uma história de um episódio, alguma situação que foi um desafio que ninguém esperava e foi muito difícil de fazer? Porque sempre tem, né? Alguma coisa que não estava planejada e pegou todo mundo de surpresa. Tem alguma coisa desse tipo? Tem algumas coisas, assim, por exemplo, aquele ali, o tanto que teve que fechar, assim, a luz do sol, né? Esse lugar tem muito vento, então teve alguns desafios que a gente tinha que colocar bem... Tá vendo? Tinha um ali que tinha um monte de corda presa. Sim. E às vezes eu tiro foto, não é para mostrar, depois é para usar como referência de como a gente fez para resolver o problema, né? Então tem um ali que tá a difusão assim, a gente teve que colocar 4 cordas e pesos no tripé, e daí tem que colocar... tipo uns pregos gigantes assim para segurar, para poder amarrar no chão, porque tá ventando muito. Então esses são desafios do dia a dia, assim, da parte, uma coisa que era só para ser uma coisa rápida para resolver um problema, né? Mas outros não lembro de muitos desafios assim por causa disso, porque é super bem planejado. Já bem antes, né? Todo equipamento que vai precisar, todas as coisas que vão estar lá no set. Sim. Mas se eu lembrar de alguma, eu te falo. Nunca aconteceu de falar, nossa, cadê tal coisa? Não, cara, tem que correr atrás, tá? Ou tava sempre tudo na mão? Tá vendo essa difusão? Nesse mesmo cenário, numa outra produção, que foi uma vez da igreja, deu um vento. Isso aqui é uma pipa, né? Olha lá em cima. Sim, leve, né? Esse aqui acho que são... Eu não lembro se esse aqui é 10x8 ou se esse é quadrado, que são 8x8 metros, né? Mais ou menos, assim. Que lá a gente fala tudo em pés. Mas teve uma estrutura uma vez que era o dobro dessa que a gente teve que colocar em cima do cenário, assim. E deu um vento, cara, o negócio fez assim e quebrou as barras de ferro, assim, no meio. E tava cheio de atores lá embaixo. Aí tem o pessoal da segurança também que fica falando, tem um medic, que é a pessoa responsável pela parte médica, se alguém passar mal. Todo mundo gritando, né? Sai, porque o negócio ele tava levantando para cima, quebrado já no ar, mas já tava caindo, assim, né? Nossa, imagina. Então caiu as barras de ferro, tudo no cenário, assim, então pode acontecer uma coisa machucar, assim. Né? Mas a gente tinha corda amarrado, cada um segurando numa ponta, porque o dia tava ventando, assim, né? Então é raro acontecer porque é para sempre estar preparado, mas... mas... Por isso que já faz essa estrutura extra ali para não jogar para trás, assim, né? Sim. Eles a gente chama de speed rails, a gente monta tudo no lugar. Aí.
Cara, e aproveitando a pergunta do Thiago ali, quando saiu o Paixão de Cristo, eu lembro que o ator, o Jim Caviezel lá e tal, ele sofreu, né, teve o episódio do raio lá e tal, que foi uma coisa, né, que ele era... o cara tava na posição, né, pra ser crucificado, tá? Caiu o raio nele, só por isso que ele não morreu, tinha umas coisas assim. Aconteceu alguma coisa assim durante as gravações que você pode considerar assim meio que sobrenatural, algo que você falou assim, cara, né, não necessariamente relacionado a acidentes, né, mas assim, algo que você fala assim, nossa, meu, sei lá, alguém foi curado, alguém, sei lá, não sei, qualquer coisa que se pode considerar assim um agir de Deus, ou alguma coisa sobrenatural. Sim. Não que eu lembre, assim, eu acho que a parte maior que você vê acontecendo, assim, que você vê que as pessoas estão prestando atenção lá, às vezes estão emocionadas, que você vê que dentro da cabeça delas, elas estão reconsiderando algumas coisas da vida, assim, né? Entendi. Que a pessoa, você vê que ela tá ali fazendo, ela tá pensando, ela se emociona, aí você vê que, assim, tipo assim... Tá refletindo. Tá refletindo, e eu acho que esse é o milagre maior, assim, né? Não... Pra quem assiste, já vê a história mais montada, mas às vezes quando você tá lá e tá participando, tem a parte técnica, mas a gente presenciou em alguns momentos, assim, o pessoal chorando, alguém vinha abraçar, né? E começava a chorar por causa de nada e continuava, e você vê que não era por causa da cena só, né? Você vê que, assim, a pessoa desencadeou foi um gatilho de alguma coisa que a pessoa tá passando, e às vezes ela, né, vem alguém lá e, assim, e dá um suporte pra pessoa, e daí ela chora mais ainda, e dá um tempo pra pessoa ir pra lá, assim, mas ninguém ficava falando sobre aquilo, né? Assim, o pessoal respeita e dá o espaço, mas às vezes a pessoa se emociona com a emoção da outra pessoa, né? Eu acho que pra mim foi isso. E pra você teve alguma coisa assim, tipo, ou um episódio que marcou muito, ou alguma cena que você tava envolvido ali, que você viu e falou, cara, isso aqui nunca mais vou esquecer, isso aqui marcou. Aquela cena dessa que foi filmada aqui, né? Quando tava com água da Pia de Betesda, quando Jesus veio curar Gessé, né? Que era o nome que eles deram, que eu não sei se é o nome na Bíblia mesmo, mas eles chamaram de Gessé, o cara. A emoção, quando ele estava expressando a emoção dele de ser curado, assim, para mim foi muito real. Eu não sei como que ele conseguiu expressar. E você sentiu isso aí já na tão gravação? Real, para mim aquele momento. Porque teve se você assistiu o episódio 4 da Season 2, tem toda uma construção, e talvez por isso que me emocionou. Toda uma construção de quando ele era pequeno, criança, junto com o irmão, ele brincando, junto com o irmão, ele cai de uma árvore e fica paralítico da cintura para baixo. É irmão do Simão Zelote, né? Isso, e daí ele vai tendo toda essa construção do relacionamento dele com o irmão, e daí, de repente, ele vira um mendigo lá, aleijado do lado da... E daí tem também toda a construção de... Eu não sei se você consegue passar um vídeo que eu tô trabalhando na filmagem por cima da água, assim, da cena. A gente filmou ele criança. Isso aqui dá pra ver, Alexa. Alexa. Eu vou passar correndo aqui que tá chegando essa. Isso aí, vai que vai. Olha lá, o tanque. Pode ir. Foi aqui. Aí eu acho que porque a gente ficou filmando toda a cena dele criança, você vai sentindo a emoção, e eu acho que é isso que o Dallas faz muito bem, que você vai sentindo a emoção e pensando assim, você fica com pena da criança, né? Você pensa, como que uma criança assim se sentisse, se coloca no lugar. Então eu acho que isso construiu para quando Jesus cura ele, você tá dentro dele, assim, né? Você sabe, tudo que ele passou na vida, então o quanto que aquilo significa, não foi só fazer o cara andar. Foi assim... Todo o contexto, todo né? o contexto do que ele sentia estando ali, né? E o quanto que aquilo significou na vida inteira dele. Então você entende a força da cura, que não foi só uma cura física, foi uma cura espiritual também para ele, né? Essa cena aqui, esse ali sou eu, tô controlando a grua. E aí essa cena, se você assistir na Season 4... ela vai passando a câmera assim, um tanto assim da água, assim, encostada. É super legal, que vai mostrar a câmera lá na frente. Ela vai passando assim, bem pertinho da água. E chega nele lá quando ele é criança ainda, quando ele é jovem. Já tá com uma barba, assim, mas vai chegando ali. E daí depois... Isso aí é um ensaio?
Ou já é valendo? Não. Esse estava valendo, só que enroscou no... Ah, Lá a gente fez essa cena assim umas Quer dizer, a galera 20 vezes, esse movimento. Entendi. nossa. Porque foi bem complexo, assim, no final ali a gente parou, mas o pessoal começa a se levantar e passa correndo na frente da câmera para se jogar na água. Esse foi um desafio que a gente teve, você perguntou antes. Aham. Tava abaixo de 0 a temperatura nesse dia e Meu todo mundo tinha que pular na água. Nossa. Aí a gente teve que usar atores diferentes porque ninguém tava aguentando voltar lá fora, do lado de fora da porta ali tem um monte de aquecedores que eles iam lá, tiravam as roupas, ficavam e daí tentavam ficar se esquentando. Aham. Esse foi um dos maiores desafios, foi entrar na água nesse dia. Mas a cena pra mim, essa parte foi legal fazer, mas a parte mágica foi a cura dele, assim, o sentimento que quase não tem como você não chorar, assim, né? Quando você tá assistindo o seriado naquela hora, mas pra mim na hora Que massa. eu cheguei e comentei pra minha esposa em casa, assim, nossa, hoje foi... Assim, Hoje foi intenso. Tocou lá dentro, assim, a cura, o sentimento, porque, na verdade, foram vários dias filmando a construção da infância, mas no dia que você vê a cura, assim, você pensa, meu, esse cara, assim, o cara é demais, né? O ator para conseguir trazer aquele sentimento de tudo aquilo, assim. E daí, nessas horas, você pode pensar, assim, né? Que é muita inspiração envolvida, né? Sim, Para ele total. conseguir chegar naquele sentimento, talvez ele... Em casa ele ficou orando, né? Ficou pedindo para Deus ajudar ele a expressar. E eu acho que, na minha opinião, é isso que o Dala traz também, assim, né? Essa inspiração de fazer as pessoas darem o melhor, porque é para, né, pela mensagem que é, assim, não é só uma coisa técnica, né? Essa inspiração que ele tenta buscar das pessoas, assim, um cara Sim. extremamente humilde, eu acho que isso que é legal. Que massa. E a galera, tipo, hora antes das cenas, assim, hora antes de começar o dia, tem essa coisa, assim, de você sentir a galera vivendo o Cristo, o Evangelho, assim, no meio, ou não? Tipo, Eu só em acho que alguns são momentos? mais coisas separadas, assim, em grupos, né? Ou individual, que você vê o pessoal fazendo, até porque eles respeitam Tem gente de várias outras... religiões diferentes e tal, né? E aconteceu de orar, assim, o pessoal, né, de ter oração, mas não é uma coisa frequente, assim, né, que foi feita. Mas você viu o pessoal buscando inspiração, né? Sim. Que massa. Orando, assim, e para tentar fazer o melhor. E o legal de uma coisa assim, que você se sente inspirado, te dá um extra, assim, para você dar mais em você. Por isso você pensa assim, meu, esse projeto eu acredito. Porque às vezes você tá num outro que, se for de... Uma coisa leva a outra, né? Você tá num que não foi investido tanto dinheiro, os atores não são bons, não te inspira, você meio que se coloca naquele nível do projeto, né? É fácil. Mas quando todo mundo tá dando, assim, o que o Dallas conseguia inspirar todo mundo, assim, quando todo mundo tá dando o melhor de si e te inspira, e você pensa, meu, eu acredito nisso, né? Eu acredito nesse projeto, assim. E você tenta dar o melhor para chegar no mesmo nível, assim, né? Muito massa isso. Mas como eu disse, assim, a minha participação foi uma formiguinha, né? É um time de centenas de pessoas. Sim. Eu só fui parte de um time, assim, de participação nas filmagens. E quem é a parte da produção é o Dallas, eles têm os diretores de produção, tudo. Então eu tive a honra de ser convidado para participar num projeto que me inspirou também, assim, né? A participar, que foi uma coisa bem legal. E você acha que tem chance de você participar de novo nas próximas, ou... Eu não sei se eles vão... A maioria das produções, porque esse network das pessoas que você trabalha são mais do teu estado. Faz 4 meses que eu tô no Brasil, a gente tá ficando aqui no Brasil por um tempo, porque atrasou o nosso green card. E aí foi bem na época dessas filmagens, né? Entendi. Então, geralmente, o pessoal convida, ou chama, ou fala para participar. Então, dessa vez, eu não fui chamado porque eu já estava aqui no Brasil. Talvez não seria também se eu não fosse atrás. Que tem muito isso também, né? Você tem que ficar sabendo que vai ter e ligar pro teu contato e falar, conhece alguém do nosso time que vai participar e tal? Assim, tem Você fala espaço. assim, você foi convidado, mas você foi convado e foi free, assim, ou você Não, foi contratado? foi contratado, sim, tudo sim, pago, sim. Entendi. É muito esforço, né? Assim, tem pessoas que se voluntariam como extras, como as coisas assim, mas numa produção desse nível, como todo mundo é pago, mesmo que a pessoa se voluntarie, eles acabam pagando, entendeu? Sim. Como extra, como outras coisas assim, mas eu fui convidado porque
o time que ia para lá queria alguém, entrou em contato com o meu ex-chefe falando assim, a gente precisa de alguém que conhece aqui, que sabe. Daí ele falou, liga pro Marlon. Daí eles ligaram para mim, perguntaram se eu tinha interesse. E eu falei, claro, né? Lógico. A minha esposa já estava assistindo The Chosen, assim, Que mostrou legal. uns episódios, eu achei super legal. Que massa. Daí... Que massa. E deixa eu fazer uma outra pergunta, assim. Quem é o Marlon depois da série? Teve alguma coisa que você acha assim... Em dois sentidos. Você acha que você mudou o seu relacionamento com Deus, ou a sua perspectiva de vida depois da série, e apareceram outras oportunidades, outra coisa, até no mercado de trabalho mesmo, para você depois? Assim, como é que você ficou depois desse envolvimento? Cara, pra mim, eu fui muito inspirado na parte técnica, assim, de ver a paixão desse cara que era diretor de fotografia, que é o nome dele, ele é um cara grego que estudou em Harvard, chamado Akis Kotrapolokos, alguma coisa assim, sobre o nome dele. E até comentei antes com você, antes de começar, né, assim, às vezes parecia que ele estava no universo paralelo dele, assim, pensando, planejando, olhando, assim. Ele não estava prestando atenção no que as pessoas estavam falando ao redor. E para mim eu fui inspirado por ele e pela paixão dele de fazer o projeto, assim, a visão dele. Eu já trabalhei com muitos outros diretores de fotografia e o nível de, assim, porque tem coisas que são feitas em pós-produção e tem coisas que são feitas ali, assim. Quando você entra no cenário e você já sente assim uma mágica, assim, que parece que você tá vendo a cena montada já pronta, assim, você sabe que o cara é bom, o diretor de fotografia. E aí ele conseguia fazer isso, ele usava algumas coisas diferentes, os métodos diferentes de iluminação, que me inspirou muito a querer copiar. Eu já segui o cara em toda a plataforma, eu vejo os projetos dele, as coisas que ele faz, porque me adicionou muito essa parte técnica, assim, né? A parte de ter participado me fez ver que o que mudou para mim é essa visão que o Dallas tem, assim, essa paixão por você trabalhar com uma coisa que você acredita, né? De dar tudo de você, assim, é isso que ele faz. Né? Ele não só faz como ele passa para as outras pessoas. Então, para mim, essa paixão de estar fazendo uma coisa que você, né, que você sabe que vai mudar a vida das outras pessoas, é uma coisa que eu comecei só a pensar assim, acho que essa é uma área que às vezes é muito por projetos, né? Você pega projetos e às vezes você fica espaço sem trabalhar no meio e que você questiona assim, será que eu quero continuar trabalhando? Ou às vezes até tá muito puxado um projeto. E teve projetos que eu trabalhei 16 horas por dia, assim, nas filmagens, por vários dias seguidos você pensa, não sei se eu quero ficar nessa indústria, né? Mas aí você vai e trabalha com com um projeto assim, numa área que tá te inspirando e você pensa, então mudou para mim isso, assim, me ajudou a querer buscar mais projetos que vão ser meio que um propósito, assim, né? Que vai trazer propósito, que vai trazer mais significado na minha vida. Muito massa. E fora isso, os sentimentos que ficaram, né? Que a gente compartilhou aqui dessas circunstâncias específicas, assim. Sim. Eu acho que adicionou, que eu sempre vou lembrar disso quando eu ver qualquer coisa de Jesus ou quando eu assisto ainda, né? Que a minha esposa já assistiu múltiplas vezes, assim. Eu passo, ela tá assistindo, eu sento lá. Eu acho que é isso, assim, lembrar, para mim, o prazer de ter participado, né, numa coisa assim. Em termos de tamanho de produção, com certeza uma das maiores que eu participei já. E tendo junto com isso essa inspiração, né, essa parte assim, que te faz querer estar nesse tipo de projeto. Que legal, que massa. Cara, a gente fez uma enquete ali, a gente conversou com algumas pessoas, abrimos a caixinha de perguntas lá na igreja, no Instagram da igreja, e tem umas perguntas da galera, então a gente vai encaminhando para essa parte final aqui. Beleza. Ô Betinho, você pode compartilhar as perguntas ali, a gente vai conversando, talvez se tiver alguma coisa que a gente já falou também, aí beleza, mas enquanto o Betinho tá se preparando ali, só para dar um aviso pra galera, né, agradecer a galera da loja Filadélfia, cara, uma loja aqui em Londrina de instrumentos musicais, tudo muito legal, e esse microfone que você tá usando aí, a galera liberou pra gente lá, então eu queria agradecer a loja Filadélfia. Boa, Filadélfia. Obrigado, parceiros, sempre aí. Então é isso, Betinho, tá pronto aí? Pronto, tem algumas perguntas que já foram respondidas. Já falou, né? Então eu vou para as que não foram, não tocaram no assunto. Tem uma aqui que é bem pessoal para você, Marlon. Como é que
saber que você está sendo usado. Como é que é trabalhar, saber que você está sendo usado por Deus, assim, para tocar a vida das pessoas, através de uma série que tem uma relevância mundial, assim. O que você diz sobre isso? Profundo, né? Eu acho que, de certa forma, na minha vida, assim, eu sempre pensei assim, eu quero estar preparado para ser uma ferramenta às mãos de Deus quando Ele me usar, né? Pela parte da religião, assim, né? Que eu cresci, eu sempre pensei assim. E pra gente não buscar uma coisa, né? Mas pensar assim, eu acho que esse é o objetivo, é você tentar estar preparado, né? E é isso que você vê no The Chosen, assim, né? Que dos apóstolos lá, assim, né? Que Jesus Cristo vai buscar eles e eles nunca se sentiam preparados, né? Então, eu acho que apesar de buscar sempre isso, você nunca se sente assim, eu tô super preparado, mas eu acho que para mim, por eu ter sempre buscado isso, assim, ajuda a trazer mais propósito em participar, né? Legal. Em você tá lá, acho que entra em algumas coisas que a gente já conversou, né? Que é assim, você se apaixona pelo negócio, né? Você quer que dê certo, você... Não é o trabalho pelo trabalho, né? É o negócio de fazer sentido, assim, só, né? Legal. Acho que é isso, acho que é legal sentir isso, mas tem muito a parte... Como tem muito a parte técnica embutida, assim, você acaba... Né, não prestando tanta atenção nessa em todos os momentos, mas quando bate assim, pensando assim, né, isso vai afetar a vida de tanta gente, acho que não por minha causa, né, por minha responsabilidade, mas poder estar parte desse processo de uma coisa tão gigantesca faz você sentir assim que de alguma forma você foi uma influência boa, né, tipo, para ajudar isso a acontecer. Essa pergunta foi da Daniela Messias, esqueci de falar o nome. Boa, Daniela. Tem uma outra pergunta aqui que vou fazer ela, da Márcia Cardoso. É que você não faz... você fez uma formiga ali no meio uma formiguinha, num operário ali, vamos dizer assim, no meio de tanta gente, né? Mas tem uma pergunta aqui. Vocês esperavam que a série tivesse tamanho e sucesso, né? Só que você participou da segunda temporada, então a série ela já tinha um sucesso ali, né? Mas você imaginava que seria tanto assim? Cara, quando eu fui chamado, eu tinha noção do que estava sendo feito. Você sabia onde você estava se metendo, né? Tipo assim. Mas eu não sabia ainda que ia ser tão grande como ainda está se tornando, né? Sim. A sensação que eu tenho é que ela não atingiu ainda o potencial máximo dela. Né? Tá todo mundo, tá vendo, só esperando a prova. Cara, eu vejo gente ainda que você fala, cara, já assistiu? Ainda não, mas quero ver. Mas tá sempre assim, não, mas eu quero ver. Então eu acho que tá no processo ainda de crescimento mesmo. Desculpa cortar aqui, mas eu acho que talvez agora que vai passar no cinema, pode ser que tenha um boom. Ainda maior. Um alcance ainda Deixa maior. Eu fazer um adendo aqui que eu acho que para mim fazia mais diferença. Acho que não deveria. Mas por ser brasileiro, por Estados Unidos, por estar nos Estados Unidos, por ter feito o esforço que eu fiz para chegar lá, por ter saído de onde eu saí, de uma cidade do interior, de uma família pobre, entendeu? Para chegar onde eu cheguei e chegar lá, assim, ser o único brasileiro que estava lá, assim, né? Eu ficava pensando assim, será? Porque e eu acho que olhando de volta para a cultura brasileira, a gente meio que cresce com esse sentimento de que a gente não é tão bom quanto os americanos, a gente não é tão bom nisso e naquilo, né? Eu acho que isso é errado da nossa própria cultura, se sentir inferior a outro país, a outra coisa. É um complexo de inferioridade, né? Que a gente tem. E eu vim aqui, tipo, hoje, como eu estava conversando com vocês antes de começar aqui, e eu pensei, esses caras em muitas áreas, vocês sabem muito mais que eu, né? Parte de áudio, só que a gente tem a tendência de achar que quem trabalhou fora ou que participou em algo assim tem mais conhecimento, quando não é verdade, né? Eu sei de algumas coisas específicas daquele tipo de equipamento, né? Que a gente usava lá, mas com certeza vocês têm muito mais conhecimento em outras áreas. Essa parte do podcast aqui eu não sei fazer, não é a minha área específica, né? Então, eu consigo ver vocês assim e admirar vocês pelo nível de conhecimento que vocês têm também, né? O Betinho também. O Betinho. E admirar isso, entendeu? E eu acho que... Mas isso eu consegui perceber lá, que eu tinha essa crise, essa síndrome do impostor, né? Sabe, eu tô aqui, mas
será que eu sou bom que nesses caras, né? Assim, mas você vai, trabalha tudo e você acaba esquecendo. Tem tanta coisa pra fazer, você acaba esquecendo disso. Mas daí no final do dia você pensa assim, tipo assim, né? O cara gosta do meu serviço, ele me chama de novo, ele faz isso. Então, eu acho que isso atrapalhou muito, mas no final me ajudou a ter um pouco de satisfação por conseguir vencer esse sentimento, assim, de eu tô participando, eu tô aqui, eu consegui vencer, né? Eu cheguei nesse lugar. Sim. Legal. Eu tenho uma pergunta, e eu ia fazer ela no meio, mas esqueci, e você lembrou agora. Você foi o único brasileiro? O único que eu conheci, talvez em outras temporadas teve outros. Tem uma atriz brasileira que eu sei que participou que é a esposa de Simão, né? Lara Silva. Ela é de Minas Gerais, eu acho. Minha prima é. Todo mundo que é Silva fosse meu primo, rapaz. Ela, assim, né? Ela é uma profissional, assim. Nossa, ela é muito boa atriz, né, menina, né? Você assiste, você vê que. Mas que eu conheci pessoalmente, assim, trabalhando na produção, eu não lembro de mais ninguém, mas como eu disse, né? Provavelmente teve. Talvez a gente ache que o outro é americano, mas talvez seja brasileiro, mas não conheci outra pessoa. Eu acho que, pelo menos nessa temporada, eu acho que eu fui o único brasileiro a trabalhar na parte da produção. Né? Legal. Não na frente da câmera. Tem uma pergunta aqui que é um pouco mais técnica, que é do Eric Moraes. Ele falou, tem um episódio que Jesus está numa barraca recebendo os doentes e os discípulos estão acampados próximo e acontece um conflito entre eles. Nesse episódio a sequência não tem cortes, foi gravado em uma câmera móvel contínua. Gostaria de saber quais os desafios de gravar dessa forma. Realmente foi plano sequência? Como é que foi isso aí? Será que foi da segunda temporada? Tem algumas cenas, eu não estou lembrando da câmera específica, mas tem algumas cenas que tem os operadores de câmera, mas tem um cara, até passou ele na foto ali, ele era o operador do Steadicam, né? Que é aquele que vai colete, o braço aqui que é engatado na câmera. E teve algumas cenas que realmente foram tentadas ser feitas dessa forma, né? Aí requer alguém que é extremamente profissional com o Steadicam para fazer o trajeto. Daí, quando entra nesse tipo de cena específica, aí a gente não tem que montar equipamento para estabilizar a câmera, não tem que... O que tem que ser feito é a iluminação, né? Mas com a câmera móvel também você entra no desafio de que a luz, tudo que é usado de luz tem que estar por trás da câmera, porque você vai virar a câmera, às vezes, de ângulo, assim, né? E aí esse é aquele esquema que o cara vai conduzindo a câmera, mas tem um outro cara operando o foco, ele tem outro só cara... está dirigindo a estabilização da câmera, né? Aí depende se o gimbal está em cima, tem alguém lá girando um equipamento assim para fazer o eixo da câmera. E ou depende do tipo de gimbal, tem um outro tipo de controle. Se for o gimbal que a gente usa nas gruas, é esse controle que você usa assim, um é vertical e outro horizontal, né? E geralmente é o diretor de fotografia que controla, que ele quer controlar totalmente o ângulo que a câmera está indo. Tem o focus puller, que é o cara que está ajeitando o foco, né? E tem as outras pessoas envolvidas que prepararam a câmera, colocaram os filtros os ND filtros, e que montaram tudo. Então é muita gente no departamento de câmera e uma cena dessa é mais complexa por causa disso, porque são feitos alguns takes, né? É difícil acertar uma cena longa, a continuidade, até porque os atores têm que estar sempre, tem que estar perfeito tudo, né? Mas eram feitas com esse cara que estava com o operador de Steadicam. Legal. Tem mais aí, Betinho? Tem uma aqui. Quem ou quais obras são inspirações para a produção da série? Cenários, enquadramento, paleta de cores. Eu acho que isso é a galera mais... Você consegue responder alguma coisa? Isso acho que são duas pessoas que são mais envolvidas, que é o Dallas e o Akes, que é o diretor de fotografia, né? Aí eu não sei se como foi decidido isso são coisas bem mais restritas, acima, né? Sim. Provavelmente mais o Dallas contratou o Akes porque ele gosta do gosto dele. Às vezes o diretor indica, né, as influências, mas às vezes o próprio diretor de fotografia, que é mais especializado nessa área, que traz. Vendo o material do Akes, eu acho que muitas coisas foi ele que inspirou a nível de coloração, do conhecimento dele como diretor de fotografia nesse sentido, né? Que legal. E tem a última aqui. Qual é a visão dele sobre as produções cristãs no mercado audiovisual?
O que falta para termos mais espaço e obras tão impactantes quanto The Chosen? Acredita que estão abrindo um novo caminho? Porque assim, né, a gente já teve, né? Como é que é? O Desafiando Gigantes, Prova de Fogo, né? Veio numa crescente, assim, que a gente fala, pô, vai vir mais coisa, né? Depois parece que deu uma pausa, agora vem o The Chosen, né? Você acha que tem um... Eu acho que o que falta é a fé, né? As pessoas acreditarem mais, né? A tendência, mesmo a gente sendo cristão e vendo esses projetos, a gente às vezes fica pensando assim, mas é um investimento muito grande. O pessoal que trabalha na área audiovisual, né? Sim. Será que vai dar o retorno? Será que as pessoas vão ir ver? Será que vai trazer? Então, eu acho que olhar para projetos como esse, como The Chosen, faz com que as pessoas acreditem mais nelas mesmas, até para produzir mais conteúdo. Pensar assim, eles conseguiram trazer esse sentimento, eu vou tentar também, né? Eu vou correr atrás, eu vou acreditar. E eu acho que aí é uma opinião minha também, não sei, mas eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, que a gente diz que a gente é cristão, eu sinto que a cobrança é maior. Então eu acho que pela qualidade, isso aí é coisa do... Não, você tem que fazer um filme melhor do que se fosse um cara que não fosse cristão fazendo. Sabe? Eu acho que talvez... Porque o The Chosen, por exemplo, ele supera várias expectativas de várias coisas. O cara teve o dom mesmo de, né, criar algo excepcional, né? Então eu acho que além disso, a gente tem que vir também... Não adianta só falar, porque isso aqui é de Deus e vai ser legal. Tem que ser de Deus e tem que ser bom. Né? Então, no nível do... o critério é alto, né? O nível é muito alto. Que massa. Marlon, como é que eu agradeço você, cara? Assim, riquíssima experiência. Foi um prazer. Massa. Eu fico muito feliz, cara, porque assim, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito a gente é cristão, né? Então, assim, ter essa experiência de poder conversar com você compartilhou tanta coisa bacana. Muito rico mesmo. Todo mundo que tá assistindo, com certeza é abençoado aí de várias maneiras. E tanto na área técnica, que foi muito legal da gente saber... Gente, existem profissões aí nesse meio que às vezes você nem sabe faz ideia, tem, né? Você não faz ideia. Fala, quero entrar pro audiovisual, mas não sei como, tá? Tem opções aí, né? Legal. Talvez adicionar, eu não sei como é hoje em dia no Brasil, né? Mas quando eu era jovem, para mim, quando eu tinha uns 16, 17 anos, quando eu falei assim, eu vou fazer cinema. Olha. Que eu queria trabalhar nessa área. E era muito visto, assim, o pessoal... Eu tinha vergonha de falar para as pessoas, porque eu achava que iam falar assim, vai querer ser ator, né? Tem muito isso, assim. Então, e aí entra nessa parte, né? De a gente não se sentir, não acreditar, né? Essa crise do impostor, de você pensar assim, não, acho que eu não sou capaz. E isso eu acho que me bloqueou no começo, e eu só queria compartilhar, assim, com as pessoas que todo mundo é capaz, né? Tem muita gente que estava lá trabalhando, que eu conheço muita gente aqui no Brasil muito mais qualificada, né? Ou para fazer até uma série, um trabalho desse assim aqui. E então eu acho que é importante lembrar disso, assim, né? Se tem alguém que consegue fazer, se eu correr atrás, né, eu também vou conseguir fazer, se eu me preparar, me dedicar, me esforçar e praticar e tentar fazer. Mas não dá tanto ouvido por as pessoas que não acreditam, né? É acreditar na tua capacidade, né? Orar e perguntar para Deus, né? Se é aquilo que Ele quer, e buscar a ajuda dele, porque para Deus, né, tudo é possível se a gente for atrás, correr atrás, se dedicar e fazer. Então, é essa parte que eu só gostaria de adicionar, assim, que foi algo que para mim me atrapalhou no começo, porque eu tinha medo de falar, mas nunca deixei de acreditar e correr atrás. Então, assim, acredite, vai atrás, né? Para fazer, mesmo que os outros falem que não. Se tem muita pessoa que fala não, ou tira sarro de você, né? Às vezes é melhor você encontrar, se unir com pessoas que acreditam em você, né? Sim. Que ao teu redor. É isso aí. Tem alguma consideração final? Quer dizer? Só um muito obrigado mesmo. Você ter participado com a gente, foi muito legal. Aprendi muitas curiosidades legais. Que isso, a honra é minha. Obrigado pelo convite. Muito massa. Eu, assim, não sei se eu tenho muito a adicionar. Eu me senti que eu só participei do projeto, assim, né? Então,
eu não sou o executor do projeto, Mas você é um cara que antenado, você é um cara que estava ligado no que estava acontecendo. Então você acho que você não estava lá só de corpo presente, você viveu mesmo a coisa. E aí, porque você viveu, você pôde compartilhar experiências incríveis aí com a gente e abençoar a nossa vida aí. Fico feliz de ter sido útil, então, de ter vindo. Com certeza. Bom demais, bom demais. Bom demais. Marlon, muito obrigado. Queria agradecer a galera que tá vendo. Gente, curte, compartilha com a galera, né? Pra gente poder trazer mais conteúdo assim, conteúdo relevante, conteúdo importante, como, né, com mais pessoas aí que venham com essa mesma ajuda aí do Marlon, né, colaborando com a gente. Eu queria agradecer vocês, queria agradecer mais uma vez a Loja Filadélfia, que nos emprestou o microfone para que esse episódio pudesse acontecer aí com mais qualidade. E é isso, Betinho, tem mais alguma coisa para dizer? Não? Tranquilo? Então é isso aí. Gente, muito obrigado. Deus abençoe muito a vida de vocês. Não esquecem, curte, compartilha. E o próximo episódio que a gente vai ter... Betinho, aí eu preciso de mais informações, Betinho. Não, até... Entendi. Achei que tinha mais informações. Vai ter o próximo. Então, então, gente, fiquem atentos aí, porque nós vamos ter mais episódios logo, beleza? Deus abençoe. Um abraço, galera. Tchau. Muito obrigado.